Hey, chegamos! Miló Podcast. Felipe Pedras. Eu sou o Felipe Pedras, esse aqui ao meu lado é o Evandro Jales. Você sentiu que eu tô nervoso hoje, né? Tá nervoso, né? Tá Mas tenso? tô feliz. Tá feliz? Tô alegre. Estamos esperando um bom tempo, né? Caraca, vou bradar aqui. Estamos esperando um bom tempo já essa bom gravação tempo, de hoje. é verdade. Mas antes de apresentar o nosso convidado, Sim. quem tá assistindo a gente tem que fazer, Filipão? Olha, você se inscreve aí, por favor. Curta e compartilha, por favor. Nosso canal de corte também tá online. Tudo que você vai ver aqui, nesse programão aqui, você também pode ver ele em corte e compartilhar isso. A ideia é essa. Miló quer dizer falar. Vamos conversar, vamos falar da Bíblia, falar de Deus, de reino, de lifestyle, é isso. Vamos falar, gente. Vamos comunicar, é isso. Isso é importante. Então curta aí, hein? Curta a nossa página aí. Nosso perfil no YouTube, ativa o sininho também para sempre que tiver conteúdo novo você ficar por dentro. Isso aí. E tamo junto, viu? Tamo junto. Felipe Pedras. Meu Deus. Vou deixar você apresentar, fazer a honra, né? Eu considero muito esse rapaz, esse irmão, que ele me impulsiona. Assim como eu descobri você na minha vida, ele também é uma dessas pessoas que me impulsiona ao reino. Me traz exemplos bons sobre viver de reino e para o reino. Então eu estou muito feliz com esse convidado e eu quero fazer festa, porque ele é o exemplo de festa para mim. De alegria, de felicidade. E é isso. Que rufem os tambores. Pastor Cleiton Alves. Cheguei. Só alegria, amor. Se você Glória tá a na live, Deus. já começa aí a se preparar. Isso aí. Vamos nessa. Que alegria estar com vocês, meus irmãos, conhecendo esse cara incrível aqui. Meu irmão, parceiro. Gente, muito obrigado por vocês me convidarem aqui. Obrigado você, pastor. Eu É creio uma que vai honra ser um ter você tempo aqui. poderoso, maravilhoso, de construção. Amém. Não só de dizer do que nós estamos vivendo com o Sim. Senhor, de vida, mas também é pegar um pouquinho de vocês também. Eu sou catador. E vamos nessa, só alegria. Vambora. Compartilhar mais aqui da minha vida, ouvir mais de vocês também. Amém. Muito obrigado pelo convite. E é isso, a gente está aqui para conversar sobre vida, sobre reino. Sim. E eu vou deixar o Evandro falar, porque ele sempre fala e ele vai falar hoje, não é possível. Ele tá querendo me Evandro, constranger. O que tá por favor, acontecendo com você? O quê? Você tá Fala. quieto, tá... Vai, Evandro, monge, vamos fala. trocar. Traz o Evandro normal, gente. O que tá acontecendo? Não tava não, meu irmão. Não, Não tá tava não. alguma coisa Eu tô errada. vendo lá, tu tá Não, solto. aqui não tem meias palavras não, vambora. Que negócio é esse? Fica tímido não, meu irmão. Não, vambora, Tô amigo. tímido não, Só pra quem conhece o Filipão e o Pastor Cleiton, sabe que o Pastor Cleiton é pastor do Felipe, inclusive. Sim, Oh, sim. que honra. Eu tô só aqui na minha posição de alguém que está chegando, sabe? Né? Mas a gente Mas não, vambora. Você faz parte. Eu tô fazendo corte aqui, a você gente tem uma fala. habilidade entre a gente que a gente não precisa de tempo pra amar ninguém. Isso aí, A gente exatamente. tem essa habilidade diante de Deus, porque a gente recebeu de Deus, de fazer tudo ficar muito mais leve, né? Isso Então aí. você já é de casa, você já é irmão. Se você é irmão desse cara, você é meu irmão. Porque a gente tem uma perspectiva de amizade, de visão. Isso aí. Muito parecido, muito parecido. Então eu sei que se você se deu bem com Se ele, conectou certo. tá fluindo. Mano, sabe que tem uma parada que tu vai conviver com uma galera, e aí, até quem não é cristão, né? No surf tem muito, por exemplo, que tu chega no ambiente e fala, pô, mano, que vibe maneira, né? Pô, mano, que vibe legal. Ou então, uma pessoa que não te conhece e você tá cheio do Espírito Santo, né? A pessoa fala assim, pô, mano, tu tem algo diferente aí, né? Tu tem um astral, tu tem uma luz aí diferente. Uma aura. Mano, tu tem mó vibe, que vibe legal. Tu tem mó astral. Pô, obrigado, meu irmão. Dizem que pode ser o Espírito Santo, né? Com certeza. Em todos os aspectos, né? Quando a gente leva a vida, de fato, leve, né? Quando a gente considera as pessoas, quando a gente não deixa a nossa vaidade falar muito mais alto
né? Do que de fato a humildade não é ser pobre, andar rasgado, não tem nada a ver disso, né? A humildade é você considerar quem você é e quem são as pessoas. Então nisso você consegue desenvolver um bom ambiente, né? Não é aquela coisa de tipo, eu sou o cara, então vou dificultar aqui para que alguma coisa aconteça a meu favor. E não é assim, eu não sou esse cara, eu não consigo me enquadrar nisso, eu sou o cara da alegria mesmo, eu sou o cara que zero, eu sou o cara que faço festa, qualquer que seja a pessoa, eu sou isso aqui. Então, acho que isso é uma forma de eu ser e revelar aquilo que eu vivo com o Senhor. Né? A alegria me ajuda muito. Porque eu tô te batendo, mas eu tô rindo. Eu tô te ajudando, mas eu tô te corrigindo, mas tem que ter alegria, né? Não adianta. O evangelho é alegria. Antigamente, quando me apresentaram o evangelho, quando eu comecei a identificar o chamado, as coisas, eu vi aquele evangélico triste, né? Aquela coisa do adorar, orar, não sei o quê, aquela coisa fechada. E eu falava, pô, cara, eu não acredito nisso não, cara. Tem que ter uma alegria. Será que eu tenho que me transformar numa coisa que eu não sou para ser usado por Deus? E de fato não. E eu identifiquei que eu devo ser quem eu sou. É isso. E dentro disso a unção fica mais leve, e flui mais, né? Fica mais fácil de você acessar as coisas de Deus e também de expressar quem Deus é através das pessoas. E você é o que é porque Deus quis que você fosse do jeito que é, né? Exatamente, cara. Se ele me deu essa habilidade de sorrir, de lidar com as pessoas dessa forma, cara, eu tenho que trazer isso, eu tenho que trazer um benefício pro reino dessa forma, né? Amém. Se Deus confiou algo a você tem que trazer o lucro pra ele. E olha só, o pastor, além de ser pastor, ministro de louvor? Sim, ministro de louvor, né? Ministro de louvor. Ele tem alguns trabalhos gravados aí. E quem trabalha com voz é outro nível, né, Filipão? Pô, o cara só pelo amor de toma Deus. água, só não bebe refrigerante. Oferecer refrigerante eu não, bebo querido. refrigerante. Eu bebo refrigerante, bebe? sim. Tá. Mas eu não sou mais refém do refrigerante. E a água só natural. A gelada, naturalzão, porque a água gelada faz mal pra voz, por exemplo. Exato. É um cuidado que a gente tem que começar a tomar, Filipão. Exatamente. Água só natural. Só Comer natural. bastante maçã. Boa. Não faz bem comer maçã? Muito maçã. Se você tiver com um pouquinho de roquidão e tal, toma um melzinho com cravozinho, é bom. É a tua ferramenta, né? Nossa ferramenta. Sem isso aqui eu não vou trabalhar, não vou comunicar, não vou fazer nada. Então tem que cuidar. Vamos contar a sua história? Pô, cara. Vai ser legal, hein? Por onde que vocês querem que eu comece? Porque minha história Eu acho que eu quero começar de agora. Sim. Pelo menos começar. A gente pode começar do Sim, presente, aí sim. vai pro começo e conta até como Sim. chegou no presente. Hoje. Porque eu queria falar da tua igreja. Você tem quanto tempo de igreja? Qual é o nome da igreja também? Hoje eu sou pastor, fundador da Igreja Dimensão, né? Que está em Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Por que eu tô falando Brasil hoje? Porque a gente hoje está expandindo a nossa conexão fora do Brasil, né? Então, existem pessoas aqui que estão assistindo esse podcast que é de fora do Brasil. Então, a Igreja Dimensão é uma igreja internacional. Olha! As conexões estão sendo desenvolvidas. Hoje eu sou pastor de uma igreja local, uma maravilhosa igreja, linda igreja. Há 3 anos a gente fundou a Igreja Dimensão, né? Com muitos desafios, porque depois de 1 ano entrou essa pandemia, né? E graças a Deus a gente tem provado da boa mão do Senhor. É uma igreja viva, é uma igreja que crê no poder do Senhor, uma igreja que ama Jesus, ama a presença, expressa essa alegria para as pessoas. O pastor da igreja é alegre, né? Mas eu sou pastor da Igreja Dimensão junto com a minha esposa, Tainá, meu filho, Theo. Eu sou pai de uma criança Telzinho maravilhosa, lindo. Telzinho. Eu quero mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa, dizer que eu te amo. Se eu tô aqui é por causa de você também. Amém. Meu filho, um maravilhoso filho, que tem 2 aninhos, sou papai de primeira viagem. E eu tô muito feliz porque dentro do ministério, se você tem um ministério bom é porque você tem uma família boa, né? O ministério é uma extensão de quem você é fora dele, né? Eu falo parede, né? E graças a Deus eu tenho uma parceira, uma mulher que me pega junto comigo, Que legal. que tem voz também, que tem um chamado, que sempre me ajuda, né, nesse aspecto de influência, de acreditar. Às vezes quando ela não consegue ver, meu filho, eu não tô vendo, mas eu creio. Vamos nessa, vamos mergulhar. E é isso, 3 anos de
da graça do Senhor, 3 anos que a gente pode dizer que depende completamente do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus, da direção de Deus. 2 anos, irmãos, dentro dessa pandemia. Que loucura, né? Que, cara, a gente ouviu, vai fechar. E eu posso dizer, só tá ampliando. Glória a Deus. Não por causa do meu nome, não por causa de quem eu sou, mas é porque nós dependemos do Senhor. Nós confiamos na força do Senhor, confiamos que Deus é aquele que, se Ele disse, se Ele deu a visão, Ele vai bancar, Ele vai levar até o final. E hoje eu posso dizer 3 anos de puro milagre e favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Esse homem pode dizer, porque ele é uma resposta de oração, é um cara que pega junto, ele é líder lá de mídia, É verdade. de broadcast, toda a parte de transmissão, como ele está fazendo aqui, ele faz isso lá. E eu posso dar aqui um testemunho, essa intensidade, essa qualidade que você está vendo aqui, ele também gera maior ainda a qualidade lá na Igreja Dimensão. Você pode entrar lá no canal da Igreja Dimensão, você vai ver uma qualidade. Então não é uma pessoa que só faz fora da igreja, mas também faz muito mais dentro da igreja. E eu tenho muito orgulho desse cara aqui. Que isso, meu Deus, eu vou chorar. Esse é meu garoto. Não vou chorar agora não. Mas, pastor, deixa eu te perguntar, assim, abrir uma igreja não é abrir uma hamburgueria. Isso. Né? Hamburgueria, você vai lá, monta, abre, resolve, tem os problemas e tal. Como é que é o processo, sabe? Pra fazer isso, pra dar esse passo que você deu? Primeiro é você saber que você foi chamado, né? Porque sem um chamado você não tem visão, você não tem graça, você não tem unção para aquilo. Então, se você não tem, Miles Moore fala uma coisa: quando você está num lugar que não é seu, você traz problema. Então, quando você ocupa um lugar que Deus não quer que você ocupe, você vai trazer problema não só para as pessoas, mas para você mesmo. E a melhor coisa é você identificar se você foi chamado para aquilo. Né? Você realmente confia no Senhor. Né? É uma convicção por depender do Senhor. E segunda coisa é você confiar completamente no plano de Deus. Porque é louco demais, irmão. Não é fácil, não. Lidar com pessoas é um desafio. Eu sei que eu tenho uma pedra bem grande na minha coroa. Porque lidar com pessoa é você realmente confiar no Senhor. É realmente você falar assim, cara, Deus, eu não precisava passar por isso. Mas também Cristo não precisava passar por nada do que ele passou. E ele insistiu até o final em morrer por nós. Então eu falo que o chamado você não vem para Deus projetar algo. Né? O propósito ele não é idealizado quando você chega na terra. Não, o propósito Deus já fez. E você veio para cumprir esse propósito. Então, quando você aceita o chamado do Senhor, quando você aceita o propósito que Deus confiou a você, você também está confiando que Deus já tem um plano. E esse plano não vai dar errado. Esse plano vai dar certo. Mas como eu sei que vai dar certo? Como eu sei que o que eu estou fazendo realmente é a vontade do Senhor? É você conviver com Deus. Porque não adianta você querer abrir algo, né, que não iniciou no coração de Deus. Eu costumo dizer que se você desenvolve um projeto que não nasceu no coração de Deus, esse projeto já é falido. Então, uma igreja que nasce no coração de Deus, ela vai crescer, ela vai prosperar. Mas uma igreja que cresce e nasce no coração do homem, ela já nasce falida. Então, eu digo para você que Dimensão é uma igreja que cresce, evolui, se desenvolve. Desafios como todas as igrejas passam, porque existem pessoas falhas naquele lugar. É porque nós estamos completamente fundamentados na palavra do Senhor. Amém. E um relacionamento com Deus. Tá, mas assim, estabelecido isso, na prática, sabe? Sim. Como é que é? Tipo assim, cara, vai ser em Campo Grande, por quê? Porque você é de Campo Grande? Isso. É assim, sentir no coração, local, nome da igreja, mano, como é que eu faço? Eu começo a igreja sem ovelha nenhuma, eu pregando sozinho no púlpito? Muito bom, você falou uma coisa muito interessante. Sim, Deus sempre tinha falado no meu coração. Teve uma estação da nossa vida que a gente serviu uma igreja, né? Que foi a Igreja United. A gente serviu essa igreja e fundamos essa igreja juntos com os apóstolos, né? Que hoje são apóstolos. Foi lá que vocês se conheceram, inclusive, isso, né? Foi lá. Não, eu conheci o Filipão antes disso. Antes? Mas lá que a gente se conectou mais. O Filipão voltou lá para Jesus, né? É verdade. Eu contei isso pra ele. É verdade. O Filipão voltou lá. Voltei lá. E
E a gente começou a igreja lá, né? Que foi em Niterói, depois a gente foi para Botafogo. Então a gente iniciou essa igreja. Em 2015 eu fui levantado a pastor, né? Antes eu era líder de louvor na igreja. Eu liderava toda a parte de louvor. Eu trouxe essa concepção de uma adoração vertical, de uma canção que linka com a visão da igreja, né? Porque isso é poderoso. Então a gente conseguiu desenvolver isso. Audição na igreja, não existia isso no Rio de Janeiro. Né, audição, realmente perguntar a pessoa por que ela quer subir naquele altar. Então a gente tinha toda essa organização ali. E dentro disso, 2015, nós fomos levantados a pastores. Fomos para Campo Grande como igreja United, né? E em 2018 a gente iniciou a Igreja Dimensão. Entendi. Só que Deus sempre colocou Campo Grande no meu coração. Entendi. Eu sempre orei por Campo Grande. Eu sempre tive essa instrução de Deus que eu voltaria para Campo Grande, né? Então eu não sabia o tempo, né? Porque Deus, ele não revela tudo, ele revela as partículas de sabedoria, né? Você precisa criar, montar o quebra-cabeça, né? Cara, eu tô aqui. Por que eu tô aqui? E confiando em Deus, você vai vendo que ele tá construindo algo. E aí a gente iniciou em Campo Grande, a igreja Dimensão. Dimensão veio por meio da igreja a qual Cristo estabeleceu, né? Que nós estamos em Cristo Jesus, debaixo em cima de Satanás, Efésios 1, né? Debaixo das espécies que o diabo está. Essa é a dimensão a qual Cristo colocou a igreja, né? Então é a oração de Paulo que a gente fala ali sobre a dimensão a qual Cristo colocou a igreja. Essa visão veio numa viagem que eu tive com a minha esposa, que foi uma madrugada que eu escrevi. Por quê? Sem direção não tem visão, né? Não tem igreja. Então a gente precisava orar ao Senhor. A gente precisava realmente, a gente tinha sim essa convicção do chamado, a gente tinha esse inclínio de saber que Deus tinha uma nova estação para nossas vidas, mas a gente não tinha visão. Então a gente não tinha direção. Entendi. E foi nessa viagem que a gente tirou para descansar, que foi para Gramados. Eu lembro até hoje, a gente em Gramados, a gente passou um período ali passeando, e aí uma madrugada eu comecei a orar ao Senhor, comecei a falar com Deus. E aí eu lembro que minha esposa foi dormir, eu peguei o computador e eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor tem um tempo comigo aqui, e esse tempo eu vou usar para puxar mais do Senhor, visão do Senhor. E, cara, numa madrugada Deus começou a mostrar completamente tudo da Igreja de Dimensão. Os departamentos, a visão, a palavra, os princípios, tudo. Eu comecei a escrever. Representamos o reino do Senhor nessa terra. Então eu falei: caraca, a visão veio, a vida dos céus na terra. Eu falei: qual a missão dessa igreja? E eu falei: Senhor, qual a missão dessa igreja? E aí eu orando ali: amor, alegria, evangelismo. Sem amor, a gente não representa Cristo. Sem alegria, nós não temos a realidade, convicção do que o Espírito Santo é. Um dos frutos do Espírito é alegria. E evangelismo. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Se você não consegue reconciliar o mundo a Cristo, você não sabe qual reino que você está representando na terra. Então, a nossa missão é revelar esse amor de Cristo que nos resgatou, trazer essa alegria. Crente triste não conhece o reino aonde está, e realmente reconciliar as pessoas, não só com o evangelho da cruz, mas também de ter essa habilidade, né, de unir as pessoas, de facilitar, de ser facilitadores. Então, dentro disso, eu recebi essa visão do Senhor, missão. E eu comecei a pedir ao Senhor os departamentos. E ali foi escrito, né, fundamentado a Igreja de Dimensão. E aí, a partir disso, eu falei: pai, a gente não tem um local e nem dinheiro. Só isso, né? Tipo, cara, eu vou vender um hambúrguer, mas eu não tenho nem pão nem a carne, só tenho alface. Exatamente. Eu falei: Senhor, beleza, felizão. Pai, você me deu a visão, tá escrito. Minha esposa tomou um susto quando acordou, que eu tava com o olho aberto. Falei: por que você tá acordado até agora? Falei: a visão chegou. Beleza, a visão chegou, tudo escrito, tudo bonito. Mas o dinheiro e o local? Mas é o que eu falo: quando você tem visão, Deus banca tudo. É isso, né? Amém. E, cara, vou dizer pra você, no sábado, eu lembro até hoje, sexta-feira, foi
foi 4h30, 4h40, assim. A gente não tinha fechado ainda o local. A gente achou um local, que é um local que a gente tá hoje. E a gente não... Pô, cara, pastor, vivo completamente dependendo da obra do Senhor. Não tinha renda porque eu tinha saído de uma igreja. Não tinha nada. E aí eu falei, caraca, pai, e agora? Como que a gente vai ter que comprovar a renda pra fechar um aluguel e tal? E a gente orou. E aí uma irmã cedeu pra assinar o contrato da igreja. E aí, vamos botar assim, 4h40. Era uma sexta-feira. Sábado e domingo não abre nada. A gente tinha que ir pro cartório. E aí não tínhamos dinheiro. Quando o rapaz do imóvel viu a renda dessa irmã, ele falou, olha, eu quero os 3 depósitos. Caraca, mano. Aí eu e minha esposa olhou pra cara do outro. Aí eu falei, diabo, te achei. Falei, beleza, vai ter os 3 depósitos. A gente orando ao Senhor. Começamos a orar. Isso foi numa quinta-feira, quarta-feira, durante essa semana de fechar, né? Eu recebi uma ligação. Falou, olha, tô sabendo que você deu um passo aí de fé, de iniciar numa igreja. O que tá precisando? Falei, olha... Tem um negócio aí pra te falar aqui do que eu tô precisando, né? Chegou em boa hora. Chegou em boa hora. Olha, temos a visão, já temos tudo escrito, mas o rapaz quer o depósito. Quanto que é o depósito? Na época era... o aluguel que a gente paga é 7 mil e poucos reais. 3 depósitos. Era 3 ou 2 depósitos. Eu não lembro muito bem, né? Que isso aí é minha esposa que é muito boa. Só que era uma faixa de 14 mil que a gente tinha que colocar. E aí, essa pessoa falou, olha, então o que tá precisando? Olha, então um depósito é meu. Eu falei, beleza, já tenho 7 mil. Só que, pai, 7 mil não é 14. Continuamos a orar. No outro dia, outro irmão chegou e falou, olha, tá faltando o quê? Eu falei, olha, a gente já tem 7 mil aqui pra depositar pro dono do imóvel. Então falta quanto? 14 mil. Então, 7 mil. Então eu tenho 7 mil. Depositou 7 mil. Só que, só pra você ver o quanto Deus é tão perfeito. O dinheiro, pra você compensar, na mesma hora, tem que ser do mesmo banco. Sim. A última pessoa que depositou o dinheiro era do mesmo banco do dono do imóvel. 4h40, depositou o dinheiro, desceu o calçadão de Campo Grande da imobiliária, pegamos a chave. Sábado a gente já estava se reunindo para limpar o espaço para inaugurar a igreja no domingo. Explodindo de gratidão a Deus, né? Imagina. Eu nem consegui pregar no domingo por tanta gratidão ao Senhor, de ver que aquela igreja realmente nasceu no coração de Deus. Amém, e a gente estava ali obedecendo às instruções que Deus tinha para nós. Então foi assim um pouco do que a gente já está vivendo, né? De grandes coisas que a gente está vivendo. Mas assim que se iniciou, né? Com esse passo de fé, com visão, porque a igreja de Dimensão tem visão. Amém. A gente preza pela visão, porque uma igreja sem visão, ela se perde, né? Mas pastor, te falar, o passo de fé no discurso, ele é tão fácil, né? É tão incentivado de, cara, você precisa dar um passo de fé. E eu tô falando isso hoje com propriedade. Sim, exatamente. Porque vocês estão vivendo algo. Estamos vivendo algo que foi dado num passo de fé, né, Felipão? Completo de fé. Só que quando você vai na prática, é difícil, hein, cara? É difícil. Tipo assim, cara, passo de fé é complicado. Ainda mais pessoas tão, assim... reais, né? Tipo, eu esqueci o nome agora que se dá. Mas uma pessoa que é metódica, né? Uma pessoa que gosta de ver coisas reais, viver por fé é uma loucura. É diferente de tudo, é muito difícil. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Mas é lindo ao mesmo tempo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não é difícil. Um dos princípios de andar no reino é pela fé. E a Bíblia fala em Hebreus 11, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, Evandro, seu pecador imundo, você não vive o cristianismo.
Não, eu entendi. E você tem total razão. A fé deve ser intrínseca, né? Algo intrínseco. É a mesma coisa que a gente precisa da água para beber. Total. Para ficar bem. Total. Então, a fé é o meio de você se comunicar com Deus, de entender o que Deus tem e de você andar. Então, se eu ando pela fé, eu não vou ver as situações de desafio como um problema, mas como uma oportunidade de ver a mão do Senhor sobre mim. Então, a fé não é difícil. Para quando você entende, tem a perspectiva de que o desafio não é para parar você. O desafio é só para você confiar mais em Deus. Quando você vê como algo difícil, é porque você já tirou os olhos de Deus. É porque você está projetando algo. Exato. Como resolver aquela situação. Tô colocando já começou o culto aqui, hein? Alô, tô colocando meu braço. Tipo assim, eu que vou ter que resolver, eu que vou ter que fazer. Exatamente. Quando na verdade, mano. Exatamente. Tem que se esvaziar. O acessar não vem por meio do meu esforço. O acessar é entender que Deus já fez, Deus já projetou e eu aceito. Por meio de quem? Do que Cristo fez. Amém. O trabalho mais pesado já foi feito, já foi pago, Jesus. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Cara, eu tenho que sentar e se eu não ver nada, eu vou continuar no mesmo lugar. Mas não consegui. Continue crendo. Por quê? Você vai ver o plano acontecendo, você vai ver as coisas acontecendo. A maior ferramenta que o cristão tem é a oração, né? A oração é a chave. O que abre é a chave. E nem sempre é diante dos seus olhos físicos. Porque a nossa visão, a nossa vista, ela bloqueia a nossa visão. A vista, ela inibe o poder da visão. A vista vê o que está diante de você. A visão te mostra o que você pode viver. Então, por isso que você precisa sempre andar pela visão. Hoje, vocês estão completamente fundamentados em uma visão. Porque saiu do seu campo da sua vista e entrou no campo da visão. Vocês estão aqui, ó. Na tua vista, falou assim, cara, como que eu vou pagar aquele aluguel? Como que eu vou ter aqueles equipamentos? Como eu vou ter aquela mesa? Como que eu vou ter aquelas águas? Como que eu vou receber as pessoas? A vista estava dizendo isso, mostrando isso para você. Mas quando você aceitou seguir a visão, você já está sentado. As coisas mudam. E aí você vive o sobrenatural, você vive a glória. Amém. Tem dia, né? Que aí, Felipão, a gente sai daqui assim, ó, mano, o que tá acontecendo, né, Felipão? Que é isso? Mano, que é isso? E aí que eu falo, né? Quando você consegue explicar o que você está vivendo, é uma realização pessoal. Mas quando você não consegue explicar o que você está desfrutando, é o propósito que você aceitou de Deus. Quando você aceita o propósito, você está dizendo, Pai, eu dependo completamente de você. Amém. Então eu não tenho recurso, porque propósito não tem dinheiro que banque, irmão. Realização, sim, você consegue. Faz uma faculdade, você gera uma conexão, você faz um investimento, desenvolve alguma coisa ali, faz um plano, desenvolve tudinho. Beleza, você consegue. Agora, propósito não. Porque propósito vem de Deus, vem de depender. Ele que projetou para você. E quando você entra debaixo desse propósito, nada te abala, né? Porque, pastor, vou te falar, já gravei, acho que já falei isso gravando. Desde 2013, eu tento juntar a minha profissão, o meu trabalho, Sim. com o meu propósito. Sim. Qual é o meu propósito? Anunciar o evangelho, seja ele da forma que for. Sim. Independente de cargo, independente de igreja, a Isso. minha missão é ir e pregar o Reconciliar, evangelho a toda exatamente. criatura, né? Exatamente. Então já tem um tempo que eu quero juntar isso. E desde 2013 eu venho tentando. E eu venho batendo com a cara na porta. Venho batendo com a cara na porta, mas foi tudo aprendizado, né? Foi tudo amadurecimento. E isso aqui é o resultado. Cara, você falou uma coisa muito interessante, que eu sempre falo lá na Igreja de Dimensão sobre isso. Por muito tempo, nos foi pregado um evangelho pobre, falido, no aspecto de que você só pode ser usado por Deus se você tiver todo dia na igreja. Só que Deus, Ele deu inteligência ao homem. Ele deu inteligência ao homem a construir uma faculdade. Ele deu a habilidade aos homens para usar com que eles fazem. Tipo, por que você não pode ser um médico? Por que você não pode ser um advogado? Por que você não pode ser um juiz? Por que você não pode ser o que você é?
trazendo a essência do reino de Deus sobre a sua vida. Quem disse que você precisava ser usado por Deus só num púlpito? É verdade. Hoje você está sendo usado por Pô, Deus isso é com esse lindo. microfone, com o seu tempo, com a sua disponibilidade, com a criatividade que Deus te deu, com a habilidade que você usa, com o que você estudou. Então, não foi nos apresentado um Deus tão limitado, e Deus não é limitado. Não é esse reino que Jesus apresentou para nós. Um reino que você não consegue acessar as áreas que eu, como pastor, vou ter barreiras de entrar. Mas de repente você, com o seu diploma, com a sua conexão, você vai expressar Deus lá, cara. Uou. Então que Deus limitado é esse que se enquadra só em 4 paredes para que as pessoas possam provar de quem ele é? Não é esse Deus. Então, quando você falou, cara, eu fiquei usando, quero trazer o meu propósito do evangelho com o que eu faço, com o que eu estudei, com o que eu investi. Cara, esse é o evangelho. Esse é o poder do evangelho. Não é só a gente medir o quanto nós somos usados pelas pessoas que estão em cima de um púlpito. Isso não é o corpo, como o Paulo fala, né? Ele fala assim, cara, vocês estão dando muita honra para os membros que parecem ser os melhores. E não é sobre isso. É a gente entender a importância do que Deus confiou a mim. Por que Deus me confiou isso? Porque eu sou um médico, né? Porque eu sou um jornalista. Porque eu sou um ator. Sabe? E a gente limita muito a grandeza de Deus com o que a gente faz. Aí por isso que muita gente acha que só pode ser usada fora do corpo, fora da igreja. Porque apresentaram para essas pessoas um Deus que não consegue se conectar com o que elas fazem. E não é esse Deus que a gente crê. Não é esse Deus que é tão limitado, né? Tão fora do contexto que Jesus... Jesus sentou com pessoas totalmente fora do contexto religioso e essas pessoas não só mudaram a sua vida com essa conexão, mas também mudaram a vida de pessoas pelo que receberam de Jesus. Que irado, que irado. Aleluia. Coisa linda, hein? Vamos falar do começo agora, então? É como eu falei pra você, Mas seus pais já eram cristãos? Você é cristão desde sempre? Sim, sei. Campo Grande, né? Campo Grande. Aonde Campo Grande que você era? Não, mas olha só, tudo começou, eu fui criado em Campo Grande, né? Mas eu congregava na Assembleia de Deus de Bangu. Andava um bocadinho, né? Não tinha Uber, não. Isso aí já era um som de congregar longe de casa, mano. Que a United era Botafogo, né? Não, começou em Niterói. Então tu saía de Bangu, tu saía de... Eu morei em Bangu, quando eu casei, ia pra Niterói. Ou seja, mano, de táxi. A unção da paternidade passa lá pra cá, né? Pra você recebe aí, Felipe. Tem gente que reclama que anda 5, 4 quilômetros da sua igreja. Eu saía de Bangu, irmão. Ia pra Niterói. Pra Niterói. E a gente era de Campo Grande e congregava em Bangu com os meus pais, né? Eu fui criado em Campo Grande e cresci na igreja de Bangu, Assembleia de Deus de Bangu. E depois, nos anos, botar assim, quando foi em 98, 99, eu vim pra Assembleia de Deus de Campo Grande. Aí eu fui congregar aqui porque era mais próximo. Isso criança, né? Isso adolescente já, né? Porque... Tem quantos anos, pastor? Eu tenho 32, vou fazer 33 em janeiro. Você é novão, pô. 98 você tinha... Sim, mas eu vou te explicar o porquê disso. Qual ano? Quem tem 32 nasceu, eu tinha 10 anos para 11 anos, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Quando eu vim para Campo Grande, eu comecei a iniciar o meu lado musical. Que legal. Eu comecei muito cedo na questão de música, né? De tocar bem, de estudar coisas certas. Eu e meu irmão... Eu sou irmão do Felipe Alves, né? Porque ele é mais velho do que eu. Meu irmão hoje é um dos maiores bateristas do Brasil e fora do Brasil. Ele toca hoje com o Djavan. Que irado. Né? Mandar um abraço, um beijo aqui pro meu irmão Felipe. Alô, Felipe! Pode chamar ele aqui também. Um abraço, também. Tá convidado já. Tá convidado já. Dá um chega aí. E meu irmão está tocando com o Djavan. Então... o meu pai muito cedo apresentou a música pra gente, sempre teve essa dedicação da música, de ouvir música, de apreciar uma boa música. A gente teve essa influência. Os meus pais cantam, né? Minha mãe cantava no coral da igreja, o meu pai cantava e participava de concursos de música na Assembleia de Deus. Quem conhece meu pai sabe, ele ganhava praticamente todos os concursos, porque ele era bom, muito, muito bom nisso. Porque na época... Com certeza vocês pegaram isso. Os concursos de músicas era de composição própria, né?
Então meu pai fazia essas composições, ele tinha banda, então ele ensaiava com a galera, então era tudo muito amarradinho. Então as pessoas quando viam meu pai no concurso falavam, poxa, já perdi, já entrava derrotado, né? E aí meu pai, a gente foi criado nesse meio da música, nessa influência, meu pai compondo, tinha fitinha do meu pai compondo com a voz do Felipe lá, canta com o papai e tal. Então a gente sempre teve essa influência. Então eu vim de Bangu, comecei a crescer na música, de ter essa perspectiva de música. E aí eu vim para Campo Grande, porque Campo Grande, Assembleia de Deus, tinha essa influência de músicos que já tinham acesso a tocar com cantores, né? Já tinha muito E você isso. vê quando Deus entrega o dom para alguém, né? Porque em 98, eu lembro que é 98 por conta da Copa do Mundo. Em 98, eu ganhei meu primeiro violão da vida. Aí, ó. Eu lembro porque meu pai me deu o violão e uma camisa da Copa. Então aquilo me marcou. Entendeu? A diferença aqui. A gente vê hoje, né? Mas uma boa iniciativa, você tem um senso. Eu tenho meu violão pra Ele fazer minha adoração faz o no meu quarto. devocionalzinho dele. É isso aí, é isso aí. Você é sensível, você é sensível. Não, eu tenho uma experiência legal com isso. Sim. Porque assim, o meu violão é eu no meu quarto e a minha igreja tem célula, né? Sim. E quando preciso eu toco na célula. Por aí também, nessa época aí que eu, sei lá, devia ter 10 anos também. Sim. A minha mãe, apesar de não ser cristã, ela frequentava algumas igrejas que a minha tia ia, que minha tia era lá em Nilópolis. E era aquelas igrejas dos coques, tá ligado? Ih, rapaz. Então a irmãzinha tava lá, quando ela já olhava assim pra você assim, ó, já... o olho. Quando balança a cabeça assim, eu falei, já era. Rapaz, eu vi disso. Eu sei o que é isso. Eu vi. Aí, uma irmã dessa veio pra mim, eu devia ter, não sei, não era 10, era um pouco mais velho. Talvez 12 anos, Sim. Não lembro exatamente. 13, não lembro. Aí ela chegou pra mim e falou, eu vejo Deus, eu vejo você adorando Deus através das cordas de violão. Aí eu falei, que mulher maluca, mano. Eu não tinha conhecimento de igreja, eu não frequentava a igreja. Eu falei, mano, é corda, violão? Que mulher doida. Eu falei, tá bom. Cara, você acredita que vários anos depois, na igreja onde congrego hoje, eu já tava uns 10 anos sem encostar no violão. Sim. Sem encostar no violão. Eu fui pra uma célula a primeira vez. E aí a célula, ninguém tocava violão, eles colocavam música na caixinha. Sim. E aí eu falei assim, então, eu acho que tem muito tempo que eu não toco violão, mas eu acho que se eu dar uma estudadinha, dar uma praticada, eu consigo tocar alguns louvores. Você querem? Aí a galera soltou fogos, né, mano? Tu saiu de uma musiquinha de músico na igreja é essencial. E a minha esposa é ministra de louvor. Que legal. Ela canta, exato. Então, aí eu falei, e a Monique canta e tal. Não, por favor, vamos fazer então um louvor. Aí no domingo seguinte eu fui e levei o violão, aí a gente fez o louvor, eu e minha esposa. E naquele dia, no primeiro dia que eu fiz esse louvor, eu não sei como, hoje eu lembro tranquilamente, sim. Mas Deus me levou a essa memória da menina falando que me via adorando com violão. Caramba. Tipo assim, lógico, eu não tenho talento, e eu sei que eu não tenho talento pra ser um músico, pra ser musicista. É prática. Não, eu não tenho talento. Rapaz, só de você estar tocando, você já desenvolveu o seu talento. A prática que desenvolve pra você ser um bom, né? Na perspectiva de você ser um profissional, né? Mas você tem talento. Mas eu lembrei da menina, da profeta lá, da mulher falando, vejo você adorando Deus com violão. E é lindo, né? Isso é lindo. Cara, eu sei porque eu comecei a falar isso, mas faz todo sentido. Eu sou fruto disso, né? Que eu tô falando pra você. A minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe até hoje, lidera um culto de consagração. Meus pais são na Assembleia de Deus ainda, né? E a minha mãe, toda terça-feira de manhã, ela tá liderando o culto de oração, né? E realmente eu cresci nesse meio de oração, de leitura da palavra, de estar ali servindo, de tocar pandeiro se não tem bateria, às vezes tomar um puxão de orelha, que eu fazia muita bagunça, ia pro banheiro, minha mãe puxava minha orelha, voltava e dava o pandeiro, toca, engole o choro e toca. Eu vim disso. Então eu tinha que tocar pandeiro, tava ali, ia nas consagrações, quando eu queria brincar, eu tinha que estar com a minha mãe. Então eu era muito pequenininho. Meu irmão também começou muito cedo na música, então não tinha ninguém pra ficar comigo. Então eu tinha que a minha mãe, não tinha outra opção. E aí eu fui criado nisso. E dentro disso eu ouvia palavras de conhecimento através da minha vida do que eu tô vivendo hoje. De você será um pastor, que você vai ser usado, você vai cantar músicas, você vai fazer música, você vai dar continuidade. Eu lembro até hoje, você vai dar continuidade. Eu lembro que meu pai, ele sempre
fez composições. Mas meu pai nunca teve a oportunidade de gravar um disco. Eu sei que vai chegar esse dia. Mas meu pai sempre fazia músicas, e músicas lindas. E aí Deus falou isso, que eu iria dar continuidade, meu irmão ia dar continuidade àquilo que ele começou. Isso é muito lindo quando Paulo fala, né? Um começa, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E é isso que hoje eu vivo, meu irmão vive, minhas irmãs cantam também. Minha irmã é uma ministra de louvor, minha irmã mais nova, que é a Sulamita, também é lá da Igreja de Dimensão, ministra de louvor. Então a gente está dando continuidade àquilo que eles começaram. E dentro disso foi falado, sabe, de que suas canções seriam conhecidas no Brasil, não só no Brasil, mas fora do mundo. Hoje eu tenho uma música que ela já foi traduzida em espanhol, que é a Graça Real, e agora está sendo traduzida em alemão. Caramba! Vai ser lançada em alemão. Então, assim, essa expansão do que Deus falou lá atrás está acontecendo. Então, o que você está vivendo hoje não é nada por acaso. Não é tipo assim, pô, essa mulher falou comigo. Cara, Deus nunca fala nada em vão, né? E hoje o ministério é um fruto do que eu ouvi lá atrás. De estar em meios de pessoas, de líderes, acontecendo coisas, eu envolvido em coisas, falando, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu não sei se vocês já se perguntaram, cara, por que eu tô nisso? Por que eu tô fazendo isso? E hoje você está exercitando coisas que você aprendeu vendo, sabe? Tipo, caraca, eu não posso fazer isso porque eu vi tal pessoa caindo nisso, então eu não vou fazer isso. Então eu sou muito fruto disso. As pessoas falam, cara, você é tão novo e tem essa maturidade que você consegue se comportar, lidar com qualquer uma seja pessoa. Você sabe lidar com um cara que é tão inteligente, com um cara que não é tão inteligente. Sabe falar com um cara que não fala muito, um cara que fala pouco. É por causa disso, essa essência de estar envolvido na igreja, de estar ali e servindo, de estar montando as coisas, de estar no evangelismo, na praça, no calçadão e crescendo, sabe? Então eu sou fruto disso, eu não caí de paraquedas, né? Eu falo que as pessoas elas não estão acostumadas a saber, elas não querem saber da sua história. Por que você chegou aqui? Né? A gente tem esse costume de ver as pessoas crescendo, tendo sucesso no que faz, e a gente acha que aquilo ali é sorte. Não existe sorte. Existe você persistir naquilo que você confiou de Deus, que é o propósito. Então todo ser humano que a gente vê hoje dando certo em alguma área é porque persistiu. Amém. É porque sofreu quando ninguém viu, é porque chorou, ninguém viu. A gente só vê quando o cara está em evidência. Mas a gente precisa realmente cultivar isso. Por isso que eu gosto desse podcast, eu gosto disso. Porque vocês aqui estão revelando não só o cara que tem sucesso, mas a história do cara. Qual é a essência, sabe? O porquê do que o cara tá fazendo. E essa é a oportunidade de a gente dizer isso para vocês. A gente não caiu de paraquedas. Nenhum da gente caiu de paraquedas. A gente tá persistindo, acreditando naquilo que a gente confiou no Senhor. E na hora certa as coisas vão florescer mais ainda. E quando que começa as ministrações fora culto, sabe? Fora culto de domingo, culto de dia de semana, quando que começa um olhar mais... Eu não queria usar a palavra profissional, mas vou acabar usando um olhar mais profissional pro teu ministério, pro teu chamado. Então, cara, você... Inclusive o Filipão me falou que você fez parte da Apacentar. Da Apacentar, né? Eu fui... Nova Iguaçu, terra mais abençoada do Rio de Janeiro. Mais uma vez, alô Nova Iguaçu, tamo junto, amo você, de Nova Iguaçu. Exatamente. Rapaz, tem muita coisa boa de Nova Iguaçu. Eu sou fruto de uma influência por Nova Iguaçu, né? É mesmo? Porque o que eu faço hoje, o que eu fiz em questão de louvor, de música, de responsabilidade com louvor, foi que eu aprendi na Apacentar. Eu aprendi com o Marcos Gregório. Eu agradeço muito a esse pastor nesse aspecto, porque eu não tinha compromisso em leitura da palavra. Eu não tinha um compromisso de liderar um louvor, de tocar, de ter uma disciplina quando eu cheguei na Apacentar. Então, quando eu cheguei na Apacentar, foi naquela transição da saída de Davi Sassi, né? Eu entrei nessa transição. Que meu irmão foi chamado primeiro, e aí depois eles precisavam de mais um músico, porque tinha questão de 2 bandas saírem, né? E aí eu fui convidado para tocar no Toque no Altar. Então, quando eu cheguei no Toque no Altar, eu cheguei cheio de vício, eu cheguei cheio de ranço, né? De músico que tocava com cantor. Tinha, sim, sempre tive essa perspectiva de oração, tal, mas eu não tinha uma disciplina.
Sacou? E eu sempre busquei isso. Então, quando eu cheguei ali, cara, eu aprendi a chegar cedo. Eu aprendi a estar todos os dias na igreja, o horário de campanha, de oração. A gente tinha lá os horários de chegar quase 5, 4 horas da manhã, irmão, pra fazer oração lá, que tinha as campanhas que tem, né? E aí a gente... Marcos agora chegou, amanhã o horário é 4 da manhã. Pô, pastor, Todo mundo. vai dar pra mim não, valeu. filho. 4 da manhã é muito cedo. Não Muito tem cedo. como Eu tô não. revelando aqui essas coisas que muita gente não sabe. Mas tem isso sim, teve legal. isso sim. Na nossa época, eu aprendi isso. legal. Cheguei já na igreja 4, 5 horas da manhã pra oração. De ficar até 11 horas da noite, meio-dia, ficar o dia todo. Às vezes, culto lá terça, quinta, né? Então a gente ficava praticamente, às vezes, o dia todo lá, tomava banho, ficava... Por Nova Iguaçu. Cheguei a morar um tempo em Nova Iguaçu, porque não dava pra ficar voltando. Morou onde lá? K11. K11. Nos apartamentos ali, Sim, depois sim. Do viaduto. Sei bem onde é que é, Não, Morei gosto da ali. minha terra, qualquer lugar que tu morei falar, ali eu numa conheço. família que me recebeu, meu irmão Kelso, né? Que é uma família... Morou nos prédios menores ou no prédio? grandão, Tô ligado. à esquerda, assim. Aham, grandão. aham. Morei ali. Com eles, né? Me acolheram, assim, porque não tinha condições de ficar voltando e ainda tinha as viagens. Então eu voltava domingo, ficava segunda, terça em casa, voltava de novo, ficava o dia todo, a semana toda em Nova Iguaçu. Então nesse período eu aprendi muito ter essa disciplina. E aí eu comecei a tocar no Toque no Altar, envolvido ali, viajei o Brasil todo, aprendi muita coisa, gerei coisas boas. E dentro disso, cara, me fundamentou no que eu tô fazendo hoje. Então, cara, nada é em vão, né? Por isso que eu falo, eu não sou um cara que eu me esqueço de quem me ajudou e aonde eu passei, né? Eu não tenho essa habilidade de esquecer das pessoas. Por isso que eu, seja qual for, cara, se você me deu uma bala hoje e daqui a 10, 15, 20 anos eu não vou esquecer disso. Então eu sou grato, dependente das falhas das pessoas. Eu não me concentro nas falhas das pessoas. Eu me concentro no que elas fizeram de bom e o caminho que abriu pra mim, entendeu? Então assim, eu agradeço muito a Deus pelo tempo que eu passei na Apacentar e o quanto eu aprendi, cara. O quanto eu... Cara, o que eu faço hoje, de ter essa habilidade de desenvolver de departamentos de louvor e de equipe de louvor, cara, foi lá, cara. Eu aprendi lá e foi muito bom. E o vocal? Eu Foi não cantava, antes? né? Não, foi depois, então. O vocal foi desenvolvido de 2010 para 2013. Por quê? Eu era músico, mas eu sempre fui igual o Filipão, assim. Agora que ele tá cantando pra caramba, tá? Isso que eu ia falar. O Filipão não canta bem? Porque eu pego no pé dele. Ele só ficava na câmera, mas o Filipão sempre tocou muito bem. E eu vi os vídeos dele tocando quando ele era da Cristo Vive. E aí eu sabia que ele cantava também. E a gente sempre junto ele cantando. Eu falei, cara, você é um ministro de louvor, cara. Você é um cara que não é só pra ficar atrás de bastidores. Não quer dizer que isso também seja algo pequeno. Mas eu falei, cara, Deus te confiou uma voz linda, cara. E aí, lá na Igreja de Dimensão, ele canta. Eu vi, teve um culto. Ele chegou aqui na segunda, ele colocou aqui no YouTube. Eu fiquei de bobeira, cara. não só com ele, inclusive o ministério, achei uma bênção, o ministério. Isso, flui muito e ele tem essa sensibilidade. Porque na época já tinha saído da Apacentar para montar. E os caras também, que eram a banda Nova Casa, se iniciou a banda Nova Casa. E aí o Felipe, pra ser bem exato, Felipe e Johnny chegaram um dia, eu fui na casa do Johnny e tal, e aí a gente trocando uma ideia, Johnny e o Felipe chegaram e falaram, olha, cara, a gente não vai parar não, cara. A gente não vai parar não. Ó, Cleiton, a gente vai montar um projeto e você vai cantar. Aí eu, beleza. Só que, cara, já viu quando tu dá aquele beleza e tu fala assim, que merda que eu fiz? Não era pra eu falar beleza, não era. Eu falei, beleza, pá, mostrei umas músicas, a gente chorou junto lá. Mas quando eu entrei em casa, cheguei em casa e falei assim, caraca, eu vou cantar. Ih, eu vou ter que falar publicamente com as pessoas. Ih, caramba! Meu Deus, e agora? E eu tinha uma dificuldade imensa. Eu tinha, que as pessoas não acreditam, eu era muito tímido nesse aspecto. É difícil acreditar mesmo, Eu sou a obra do amor de Deus. E eu tinha essa dificuldade. Microfone, cara, eu brigava e tudo. Não quero. E quando eu falei assim, sim, eu falei, caraca, bicho, que merda que eu fiz. Falei, beleza. Aí eu pensei assim, os caras falaram, mas vão desistir.
Na outra semana os caras aí, bicho, vamos sentar pra gente compor, vamos sentar pra gente começar a tocar as músicas. E eu falei, velho, é sério. E aí na outra semana a gente começou, mostrei as músicas pros caras. Os caras falaram, bicho, essa música, vambora. Essa música, repertório. Só que na outra semana, vamos entrar pra gravar o disco já. Eu falei... Que isso, cara? Não, velho, a gente vai gravar. Tá pensando que a gente vai ficar aqui de braço cruzado? Não, velho, vamos gravar. E começou o processo de gravação, entramos em estúdio, começou a gravar. Chegou a época da voz, gravamos a voz. E eu falei, caraca, bicho, é isso mesmo, os caras, vambora, agora vamos lançar. E a gente ficou num processo de lançamento. Eu não era casado ainda. Cara, quando eu casei, a gente conseguiu o dinheiro pra gente colocar na fábrica pra prensar o CD, porque ainda não tinha lance de plataforma, né? Então a gente conseguiu o dinheiro. Em 2013 a gente lançou o projeto da Nova Casa e a gente lançou uma música, que foi uma versão que a gente fez do Exaltado com a Fernanda Brum, que a gente fez o lançamento aqui na Batista Atitude. Eu vi aqui também, o Filipão colocou aqui também. Eu assisti um clipe dessa banda Nova Casa, que estão tipo num estúdio. Isso, quem disse? Foi o primeiro. Novinho, cara de molequinho ali, não sabia de nada, velho, ali, não cara. Não vi. Tipo assim, na loucura da galera mesmo. E depois eu vi você cantando com a Fernanda Brum. Aquele dia ele foi o primeiro dia que eu cantei publicamente com as pessoas ali. E ali eu falei, caraca, velho, a igreja Batista Atitude cheia. Falei, Senhor da glória, o que vai ser hoje? Cara, e aconteceu ali, eu chamei, naquela época ali, o Emerson e a Fernanda, os pastores que abraçaram a gente no nosso início, assim. A Fernanda teve umas datas que ela colocou a gente para abrir o show dela, assim. Legal. A gente viajou no ônibus com ela, apadrinhou mesmo o nosso começo ali. Agradeço muito a Deus nesse período. O Emerson foi um grande investidor também, o cara que me deu meus primeiros monitores de estúdio para eu produzir foi o Emerson Pinheiro que me deu. Então, assim, fazem parte desse início. E aí eles chamaram a gente, vão lançar, vai lançar o CD lá. E foi aquilo ali que aconteceu e dali foi o start. E aí eu não sabia do que ia acontecer, né? Foi um sim, que eu falo que é a oração perigosa, né? Que é aquela que você faz, mas não sabe o resultado que vai gerar. E eu orei dessa forma. Falei, pai, se o Senhor me chamou para isso, eu confio que o Senhor tem um bom plano e eu vou desfrutar desse plano. Amém. Chegou até aqui e se iniciou a banda Nova Casa. Num curto período, foi em 2015, eu fui levantado a pastor. A gente se envolveu tão intenso na obra, na construção da igreja, que os caras viram o progresso da minha vida. Porque, para você entender, eu não sabia mesmo falar publicamente com as pessoas. Eu não tinha isso aqui que eu tô tendo com você, eu não tinha. E aí os caras mesmo falaram, olha, você só canta. E aí você passa o microfone pro Johnny, pro A, B, C e D, porque eles vão falar. E eu ouvi aquilo e falei assim, cara... E se você trazer pra hoje, muita gente se ofende e desiste, né? Porque eu passei por isso. Eu poderia ouvir isso e falar assim, qual é, cara? Vocês estão querendo me diminuir? Mas eu ouvi aquilo e falei assim, então tá bom. Eu fui ensinado que ministrar, ou guiar, ou cantar, adoração, é relacionamento. Então o que eu preciso não é uma performance. O que eu preciso é me relacionar com Deus. E se eu tiver um período de falar com as pessoas, eu tenho que falar do que eu experimento com Deus. Foi aí que eu comecei a leitura e oração. Leitura e oração. E cada agenda não precisava passar o microfone. Por quê? O que as pessoas provavam era de um relacionamento com Deus. O que eu falava era de relacionamento com Deus. Sim, chegou no início, eu treinava em casa? Sim, treinava em casa. Boa noite, igreja, como vocês estão? Diga pro teu irmão aí, eu fazia isso porque era um meio de eu quebrar esse pensamento desconstrutivo de que eu não podia fazer. Então foi um momento que eu tinha, eu e Deus, de me encorajar em Deus, de que eu podia fazer, de que eu podia viver tudo aquilo. Então eu começava a fazer isso em casa, orando com Deus, falava com Deus, e ali chegava no dia, treinava aquilo no começo, e depois foi desenvolvendo, e aí foi fluindo, fui vivendo e desfrutando. E aí chegou nisso, e a cada dia a gente vai provando, desfrutando. Eu costumo dizer
que se você não tem mais um friozinho na barriga, é porque se tornou seu trabalho. Porque todos os dias é um dia novo. Eu tô aqui com vocês, mas tem frio na barriga. Que irado, que irado. Porque é uma dependência de Deus. A dependência de Deus nunca acaba. Nunca acaba o dia de aprender, né? Amém. Todo dia você vai aprender, todo dia você tá aberto. Eu vou puxar a sardinha um pouco para quem trabalha, para quem se relaciona com a arte. Né? Não tô excluindo quem não é artista, mas vou puxar a sardinha para quem trabalha com arte, porque trabalha não só... Tem gente que trabalha com arte, né? Isso. Ou se relaciona. No meu caso, eu me relaciono com a arte. Eu não trabalho com a arte. Eu gosto de escrever, né, cara? Eu escrevo. E eu puxo sardinha porque eu acho que quem canta, quem escreve, quem pinta, tem uma conexão diferente. Sim. Eu não sei explicar. Sim. Mas eu acho que a vida é um processo de análise, sabe? Tipo assim, cara, o ônibus está passando. Por que esse ônibus está passando? O que Deus quer me mostrar? O que eu posso usar isso pro meu dia? O que eu posso usar isso pro meu texto? O que eu posso usar isso pra minha música? É viagem da minha cabeça pensar isso? Não, né? O processador é diferente. É diferente, né? O molde é diferente. Por quê? Duas coisas que o artista ele sofre, né? Tipo aquela coisa da solidão. Por isso que o artista precisa conhecer Deus, precisa ter esse íntimo influenciado por Deus, né? Porque tem aquela coisa do sozinho, no aspecto de que nem todo mundo tem a mesma perspectiva de que você, né? Você vê da forma diferente, você lida com as coisas da forma diferente. Isso, você tem uma concepção totalmente diferente, você tem um futuro muito próximo, né? E a outra coisa é o perfeccionismo, né? Porque todo artista ele luta para não inibir o seu potencial de ver a luz do dia. Então, o que ele tem que lutar? Não, cara, se eu fiz isso aqui, eu tenho que deixar. Porque se você não deixar o perfeccionismo de lado, ele te aprisiona, né? Eu, particularmente, passei por isso. De entrar no perfeccionismo, de querer tudo muito perfeito, só que o perfeito não existe. É verdade. Né? A arte tem aquela falha, mas é uma falha que você fala assim, cara, que parada é essa? Cara, que voz é essa? Que essência essa música tem, sabe? Você vê que a pessoa que ela é totalmente influenciada pela arte, ela é diferente. Ela canta diferente, ela se expressa diferente, ela olha diferente, ela se comunica diferente. Ela tem uma perspectiva totalmente diferente. Ela não é medrosa, ela não é vaidosa, entendeu? Ela consegue compartilhar, ela consegue não ter medo. Sacou? Porque todo artista, ele é família. Ele consegue abraçar, ele consegue expandir. Agora, toda pessoa que ela deixa de provar da arte, ela começa a se tornar medrosa. Você pode ver, ela começa a se enquadrar num padrão que não é dela. Ela começa a querer pagar as suas contas com a influência de alguém que até mesmo usou o que ela faz para acessar o que hoje acessa, entendeu? Então hoje é um clamor aqui para as pessoas que são influenciadas, que vivem a arte. Seja autêntico com a influência de quem Deus é na sua vida. Ou se você não conhece Deus e você tem a arte, você acredita na sua arte, cara, valorize, não seja perfeccionista. Não deixa o seu dom ser inibido pelo perfeccionismo. O perfeccionismo só quem vê é você. O perfeito só quem vê é você. Os detalhes só quem vê é você. As pessoas não vão ver esse detalhe. Só você que tá vendo. E o que eu acho legal também é que sua música foi traduzida para o espanhol. Sim. Crito, você não tem noção de quem pode estar ouvindo a sua música na Espanha. Exatamente. Sacou? No Brasil também, na Alemanha também. Tipo assim, cara, você escreveu uma letra, botou um som, sei lá, no teu quarto, depois botou o som no outro lugar, você e Deus numa conexão vertical, e depois dessa conexão, é Deus quem faz, cara. Exatamente. Né? É Deus quem leva. Quem vai soprar não é você. Isso é incrível. Olha, ser o canal, só o canal, isso é incrível. A gente precisa ter habilidade de aceitar o tempo. Eu tô te falando porque eu tenho eu tenho muitas músicas guardadas. São canções que eu sei, são canções que nem
tem todas são canções para eu gravar, botar pública. São canções que eu fiz com o Senhor, que eu gravei. Canções que são adorações, são coisas que eu e a minha família cantam. E eu não tenho nenhuma expectativa de lançar isso. Mas a gente precisa entender e respeitar o tempo de Deus, cara. Sabe por quê? Amém. O tempo de Deus não é um tempo que a gente acha que tá nos falindo, sabe? Que tá, pai, faz logo isso porque eu vou cair, faz logo isso. Cara, a gente precisa identificar o tempo, a gente tem que identificar o dia, a forma como a gente faz as coisas. Pra quê? Pra quando acontece, você fala assim, cara, eu sei que eu tô exatamente na vontade, no centro do que Deus tem pra minha vida. E hoje eu posso dizer pra você, hoje eu tô iniciando uma coisa que eu parei há 4, 5 anos, ele tá aqui, meu irmão, que me ajudou a dar esse passo de novo, de voltar. Por causa disso, irmão, eu me aprisionei em falas, eu me aprisionei numa visão que não era minha, eu me aprisionei numa perspectiva do homem, e eu não olhei para aquilo que Deus gerou na minha vida. E te entregou lá atrás, pelo que você já falou aqui, né? Sabe, irmão? Então, eu comecei a me enquadrar numa coisa que não é que o homem é mau, mas eu comecei a achar que o que o homem tinha era melhor para mim. E não é, cara. Eu posso planejar algo aqui muito legal que você pode assim até olhar e falar assim, cara, vai dar certo isso. Mas não é um plano certo que você precisa. O plano certo é o plano de Deus. Então hoje eu estou voltando e com a perspectiva de que eu estou no tempo de Deus, eu estou vivendo o que Deus tem. E você tem que se apressar, você tem que bater na gravadora tal, você tem que fazer tal coisa. Não, cara, eu tenho que obedecer a Deus. O que Deus mandou fazer? Qual é o ponto inicial das coisas? É você identificar isso e quando acontecer algo... Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é sucesso para as pessoas hoje? Isso. O que é sucesso hoje ministerial? Eu vou em igrejas que as pessoas falam assim, poxa, aquela igreja lá, poxa, é um sucesso, né? Aí eu falo assim, poxa, e o que você acha, pastor? Eu falo assim, olha, cara, essa é uma pergunta muito perigosa, porque eu volto à pergunta, o que é sucesso para você, irmão? Porque para mim uma perspectiva de sucesso de repente é diferente para você e eu posso até te ofender com o que eu vou responder. Mas o sucesso para mim é totalmente diferente, porque eu como pastor de uma igreja local e uma igreja nova, a gente tem uma influência muito errada, porque a gente quer construir uma igreja com a visão de uma igreja de 30, 40 anos que tem milhares e milhares de dinheiro na sua conta. E aí a gente começa a querer medir o sucesso da nossa igreja pela influência daquela igreja, aquela influência. Não, eu tenho que comprar um telão de LED, eu preciso botar iluminação, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso sei o quê. Porque se eu não fizer isso, não é uma igreja de sucesso. Só que sucesso é você obedecer a Deus, cara. E se Deus disser pra você que a sua igreja não vai passar de 100 pessoas, você vai ficar frustrado? Se Deus disser que você vai ser um cara que vai ser ponte para as pessoas, não é sucesso? A identificação do seu propósito vai facilitar o plano de Deus na sua vida, cara. Então hoje a gente tem uma influência muito ruim do sucesso que a igreja hoje quer. É esse sucesso de planilha, é o sucesso de saber, é o programa. Isso é bom, isso são ferramentas maravilhosas. Sim, cara, são. Eu sou um cara que estudo todos os dias, sou antenado em tudo. Olha minha roupa é antenada. Eu sou um pastor que anda. Mó estilo. Eu faço roupa específica. Eu sou um cara antenado. Eu não estou dizendo aqui que isso é pecado, não. Eu não sou isso. Mas o que é sucesso para nós hoje? O que é sucesso para vocês? Eu tenho que ter um podcast igual ao do ABCD. E se não for igual ao ABCD? Você vai se sentir fracassado por isso? É isso. E se Deus disser para você assim, cara, através desse podcast eu vou salvar um homem que vai mudar uma cidade. E já acabou o teu propósito. Será que a gente vai ficar insistindo? Por isso que como João Batista, que quando ele identificou que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo, ele falou assim, olha, a festa acabou. Está se iniciando uma nova festa com ele.
Por quê? Ele tem o que eu não tenho. Eu anunciei quem ele é. Então agora começou a festa. Então eu saio de cena. Cara, se a gente aprender a sair de cena na hora certa, a gente não vai brigar com Coisa linda, né? A gente não vai brigar com ninguém, cara. A gente não vai ficar defendendo placa, a gente não vai ficar defendendo, eu tenho que chamar fulano, eu tenho que fazer tantos eventos pra encher, eu tenho que fazer tantas coisas pra encher. Não, cara. Se você consegue fazer isso, bom, eu preciso aprender. Mas o que eu aprendo precisa trazer uma influência de não descaracterizar o meu propósito, mas de acrescentar. Não de diminuir o que eu recebi de Deus. O problema de hoje é que a gente se diminui olhando para quem tá na vitrine, cara. E se você parar para pensar, tem tantos homens, mulheres que são usadas pelo Senhor que nem são conhecidos, cara. E é isso que a gente precisa, porque o que vai trazer você em evidência é o Senhor. E se Deus também não quiser? Cara, você tá no Senhor, cara. Você ama a Deus. O que você quer é agradar o Senhor, o que você quer é amar o Senhor. Eu nasci para dar lucro a Deus, não ao homem, cara. Então, a minha essência está nisso. Não é me fundamentar num personagem, não me fundamentar em uma máscara. Eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que andar desse jeito, eu tenho que andar com pessoas... Mano, os meus melhores amigos, aqui, ó. Eu falo que meus melhores amigos, nem todos estão em cima de um púlpito. E são as pessoas que mais me influenciam. São as pessoas que mais me influenciam a viver o que eu vivo, me encorajam a viver e permanecer no que eu faço. E é isso, cara. Agora não, eu tenho que sentar na cadeira de tal fulano, eu tenho que conhecer tal fulano, porque aí meu ministério vai romper, né? Aí tudo vai acontecer. Aí Deus fala, cara, tem um cara tão verdadeiro perto de você, que te fala a verdade todos os dias, que investe no seu ministério, que acredita em você, que é o primeiro a falar assim, ó, vai dar certo. E aí você tá indo para alguém que nem conhece você, que vai duvidar do teu chamado, que vai negociar o teu sucesso. E isso pode te frustrar. Pode acabar com o que você tá fazendo. E você achar que foi Deus. Enquanto existem milhares de pessoas perto de você, que amam você, que cuidam de você. Então, hoje, como pastor de igreja local, o que eu influencio para as pessoas é: acredita na visão que você recebeu do Senhor. Amém. Agrega sim, aprenda assim a se comunicar com as pessoas. Sim, hoje a pandemia nos ensinou a se comunicar, a câmera, a olhar para a câmera, a saber se falar com as pessoas. E é isso. Você precisa sim estar antenado no seu Instagram. Legal, mas isso não é tudo. Eu não preciso matar, vender minha alma para ter seguidor, cara. Isso não é tudo. O que é tudo? Eu fazer a vontade do Senhor ser conhecida através das minhas ações. E quem gosta de mim ou não? Não é problema meu. Quem não vai com a minha cara? Não é problema meu. Vai ter outra pessoa que você vai com a cara. Mas o que eu preciso entender é que eu vou atingir as pessoas certas. E é isso. Amém. Glória a Deus, cara. Que lindo, que lindo. Lindo, lindo. A gente tava falando de arte. Uma coisa que eu também gosto na arte é que, por exemplo, você faz uma música baseada em algo que você viveu com Deus. Isso. Ou que você presenciou, ou que você enxergou, que Deus te entregou. E aí o Filipão, quando vai consumir a tua música, cara, Deus fala com ele de forma totalmente diferente. Isso é muito engraçado, né? Engraçado no sentido de ser curioso, de ser legal, assim. Isso. Como que algo que Deus te entrega, você transforma aquilo em arte, e a arte ela tem uma multiforma de falar com quem, quem recebe. A arte tem esse poder de gerar sensações, né? Você consegue ouvir a mesma música de formas diferentes e ela vai gerar coisas diferentes em você. Se você está correndo, você pode botar a mesma música de uma forma elétrica. Legal. Se você quer ouvir aquela música no seu devocional, só você e Deus, coloca mais lentinho, aí você né? bota a mesma música, mas de voz e violão. Ela vai gerar outra sensação em você. Esse é o poder da música, né? Isso é algo muito divino. A música tem esse poder. Por isso que eu falo que a gente precisa saber o que ouvir e saber também o que canta. Porque cantar ou gerar algo desconectado de quem Deus é, do caráter de Deus, isso pode desenvolver crenças desconstrutivas sobre a sua vida. Por isso que eu prezo muito em cantar canções, músicas que são cristocêntricas. Músicas que valorizam quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós nos
o que me tornei quando eu acessei a salvação. Então eu prezo muito em cantar coisas que fundamentam mais ainda a minha fé em ser filho de Deus, em ser amado, em entender o que é a graça, né? Quem é Deus por meio de Jesus Cristo. Então as minhas canções sempre fundamentam isso. Por quê? Porque isso se torna verdade nas minhas ações. E nada contra, mas se eu canto coisas que fundamentam mais a minha alma, que influenciam mais a minha carne, eu não vou ter a perspectiva de quem eu me tornei em Deus. Nós somos mais poderosos por dentro do que por fora. Mas isso precisa influenciar quem sou por fora. Essa tua percepção com o que você canta é recente ou é desde que você começou? Eu tive essa crise por sempre amar o Novo Testamento, as cartas de Paulo e ter uma influência, né, de pessoas que só pregavam o Velho Testamento, né? Eu vim dessa influência então eu ficava nesse questionamento, sabe, cara, será que é isso que eu tô lendo mesmo, né? Porque a gente tem essa influência de que pessoas, e é uma coisa que, se você ler a Bíblia e você entender o que está ali escrito, não tenta interpretar não, ela já está dizendo. A interpretação já está ali nela, né? Se a Bíblia fala que você é filho, não tenta interpretar assim, porque Deus está achando que... Deus está querendo dizer, não. Se Deus diz que você é filho, você é filho. Se Deus diz que você tem a graça, você tem a graça. Então eu vim dessa crise de tipo assim, cara, será que Deus está falando mesmo que eu sou filho, que eu sou perdoado, que eu sou uma nova criatura? Eu tive essa crise na adolescência, né? De tipo, cara, eu não ouço isso. Então, cara... E eu vivi uma crise muito grande. Mas eu tive sempre essa influência dessa palavra, né? Da nova realidade. Aí eu até ter um encontro com isso, de encontrar pessoas que falam sobre isso. Eu falei, cara, eu não sou um louco, eu não sou um maluco, eu não estava errado. E dentro disso, eu comecei a cantar canções, eu comecei a escrever canções. Eu comecei a escrever canções antes de cantar, né? Eu sempre escrevi, mas eu não cantava. Então eram minhas músicas de devocional. Mano, escrever música é muito difícil. É muito dom. É uma coisa que você vai praticando. Então eu comecei a escrever. Tu escreve, quando tu escreve a música já com um som? Não é só a letra? Eu começo pela melodia. Entendi. Inclusive, eu não sei se eu consigo mostrar pra você rapidamente. Eu fiz uma música ontem. E olha como que eu começo. Acho que eu tenho aqui. Isso é você e teu violão. Mas não tem letra. Irado. Não tem letra. Aí, ó. Tá cantarolando, né? Que irado. Tá tudo errado, porque essa aqui é bem cedinho mesmo. Aí agora eu terminei essa música. Inédito, hein? Calma aí. Essa aqui. De filho me chama, amado sou, tenho acesso ao seu amor. Isso no mesmo dia, tá? Tua graça me resgatou. Tua graça me resgatou. Escreveu uma linda história. E amo. Aí aquele sussurro que eu fiz do coro, ó. Alegre sou, pois Cristo me salvou. Livre sou, das trevas me libertou para o reino do amor. Para o reino do amor. Mas eu acordei com isso. Eu tava lendo a Bíblia e depois enfim. E olha só como eu tô cantando. Eu não tô cantando. Então eu falei, cara, essa música. Alegre sou,
Mas Cristo me salvou. Então eu veio isso dentro de mim, mas não veio a letra. Então sempre vem uma harmonia, sempre vem essa inspiração de sempre vem assim. E dentro disso eu fico ali, cara. Eu vou tocando, daqui a pouco a letra chega. Comigo, falando de... Posso ler um texto aqui pra você? Pode, claro. Deixa eu ver se eu acho um. É porque o meu processo é assim, eu tenho que estar ou muito pensando numa coisa, tá meditando, pensando, sim, ou eu tenho que ter ficado muito chateado, com raiva de algo. E aí isso desenvolve uma... Exato. Ou eu tenho que estar muito triste com alguma... Tipo assim, cara, tem alguma coisa me chateando e tal. Ou pensando em alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que eu já tenha falado. Lembra que eu falei da igreja? Sim. Que eu falei que a igreja a gente tem que ser... Que eu tinha vontade de juntar meu trabalho. Sim, sim. E eu tava pensando que, tipo assim, cara, igreja... Ela faz parte de um chamado, mas ela não é chamado. Isso, sacou? Sim. Eu exerço o meu chamado dentro da igreja. Corpo, isso aí. Exato. Mas a igreja em si, ela faz parte de um todo. Sim. Aí eu escrevi esse texto aqui. E geralmente meus textos são textos um pouco mais críticos também, né? Alguns, não todos. Mas tá assim, ó. Durante muito tempo projetei na igreja o meu chamado. Esperei por chances, oportunidades, elas nunca vieram. Talvez quisesse palco para minha vaidade. Culpei a instituição, o pastor. Joguei neles toda a frustração e internalizei minha dor. Externalizei a mentira, escondi a inveja, mostrei o serviço para ajudar. Será que alguém vai me enxergar? Ah, não. Tapei o coração para todo tipo de rejeição. Com o tempo, parei de ler, de orar, me afastei e me isolei. Parei de acreditar, deixei de sonhar. Virei aquilo que não queria, esqueci do altar. Esqueci de mim e da minha fé. Aquela projeção só me fez mal. Quer saber? Que se dane. Não preciso de ninguém. Vou viver a minha vida sem dar satisfação a alguém. A igreja deveria enxergar. Ela possui essa missão. Queria cumprir meu chamado. Queria resposta para a projeção. Eu queria, eu desejava, eu projetava, eu desenhava. É o texto. Exatamente. Tudo que desconstrói é o seu eu. Ou vai virou culto de novo, hein? Aleluia. Aleluia. Isso é uma pregação, E eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, a igreja faz parte de mim, faz parte do corpo, faz parte da comunhão. Mas o meu chamado vai além da igreja. Exatamente, não é só a igreja, porque né? você é o resultado. Você é o resultado. O que você é na igreja é o resultado do que você é fora. E eu não falo fora no aspecto de corpo, porque você só é igreja se você estiver no corpo, né? Mas esse pensamento de que eu preciso do tapinha no ombro, eu preciso do pastor, eu preciso do líder me reconhecer, eu preciso de alguém para fazer alguma coisa para eu. Cara, isso tá muito longe de quem somos em Cristo Jesus. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Como eu faço? Dá teu jeito. Ide. Ele não falou como. Ô Filipão, olha aí o resultado do que a gente estava falando. Não é sobre, eu preciso ser um pastor para pregar, eu preciso ser um cantor para falar. Não, você precisa ser quem você é em Cristo Jesus, em Deus, e por meio disso, com o meu talento, com a minha habilidade, com o que eu faço, eu consigo revelar Deus, eu consigo manifestar Deus. Então, quando eu começo a lidar com aquilo que Deus confiou a mim, com o meu eu começo a ser o problema, eu começo a dividir, eu começo a questionar, eu começo a realmente falar mal, a desejar o que não é meu. Cara, a única coisa que te faz precioso é o seu dom. Mas quando você quer o dom de outro, a inveja, ela tira todo o brilho do dom que você recebeu de Deus. E o que eu pensava? Mano, você quer pregar? Mas você quer pregar só em púlpito? Exatamente. Tipo, irmão, não precisa da igreja pra tu pregar, mano. Vai pregar no teu trabalho, pega a tua Bíblia numa praça pública e começa a gritar no ônibus que tu vai estar pregando. Olha só que poderoso. Que incrível não, porque incrível é algo que você não crê. Poderoso. O significado de incrível é isso? É porque é algo que você não espera. Ah, que legal. Se você vive pela fé, você espera que vai acontecer. É que eu tenho o costume de falar incrível toda hora. Viver pra Deus não é incrível. Mas assim, olha que poderoso. Você tá tendo a oportunidade de falar todos os dias pra pessoas que de repente seu pastor não tem. Verdade. Você tá sendo projetado de uma forma que de repente o líder da célula não tem.
Olha como a gente às vezes se limita com coisas, com lugar, como você falou, cara, com lugar, enquanto você tá tendo oportunidade de acessar pessoas que o seu pastor não vai ter, cara. Mas isso vai trazer um fruto tão poderoso pro corpo, porque você está conectado ao corpo, e por meio disso, o fruto que você está gerando é pro corpo, porque as pessoas vão falar assim, cara, o que você falou me trouxe um entendimento. O que é isso? Aí você revela quem Deus é. Aí você mostra o poder. Aí, cara, a pessoa fala, caraca, que legal. Deus é isso? Ah, então eu quero esse Deus. Quantas vezes eu ouvi isso? A gente fala assim, caraca, poxa, pode andar assim? Pô, pode sorrir assim, cara? Pô, pode cantar assim? Poxa, pode se expressar dessa forma com Deus? Pode. Poxa, mas ninguém me apresentou isso, não. E aí ali você começa a falar de Deus, começa a expressar Deus através das suas ações. E sabe o que é legal? Assim, eu vou fazer uma pergunta pro Filipão. Porque o Filipão tá falando muito nessa live, cara. Sabe que eu tô aqui, eu tô como quem sonha. É porque é um irmão, né? O irmão... Se eu ficar falando, eu vou ficar falando de coisas que eu provo. Eu falei assim, eu tenho que deixar o Evandro falar com ele, porque se eu falar, eu vou falar coisas... Tá puxando a sardinha, né? Exatamente. Então é melhor eu ficar calado, só ouvir. Tô recebendo aqui, ó. Não, mas a pergunta que eu quero te fazer é justamente sobre isso, porque, tipo assim, você andar, você estar em comunhão, é você desfrutar da bênção também que está sobre a vida do pastor. E quando você anda, quando você caminha, irmão, você está no dia a dia. Você enxerga quem a pessoa é. Então a pergunta para você, o pastor Cleiton é assim sempre? Sempre. Você vai ver pessoas na live falando aí, ó. As pessoas na live vão falar. Rapaz, eu provo dessa vida... A minha vida é encorajada por ele, cara. Sério mesmo. Eu provo dessa paternidade. Por mais que ele seja mais novo do que eu provo desse amor, dessa alegria, dessa constância com o reino, entendeu? Entender o que é viver de fé. O que a gente está vivendo aqui hoje é muito do que eu já ouço há muito tempo dele. E às vezes o meu racional falava, não, pelo amor de Deus, tem uma conta a se fazer aqui. Isso não vai dar certo. Mas não, então, tipo assim, e eu tô aqui provando dele, e eu sei que tem muito disso também pra gente ouvir, entendeu? Como eu falo, o Miló hoje é uma porta de conhecimento de pessoas e de vida. E de vida com Cristo. Sem reservas. E eu posso testemunhar. Ele é assim, o 24 horas por dia. E a minha alegria, você vê, né, essa questão de não haver vaidade. Não sei se você viu, a gente começou um podcast, a gente se iniciou pra fazer, tipo assim, teve uma iniciativa pra fazer um podcast. E não deu certo. E aqui tá dando certo. Cara, olha a minha alegria, velho. Tá entendendo? É isso que eu tô te falando. Às vezes, o que a gente inicia não vai começar. A gente não vai continuar fazendo. Mas a gente deu um passo. E por meio disso, olha o que ele tá fazendo hoje. A minha alegria de estar aqui é muito além do que vocês possam imaginar. Porque eu tô dentro de uma coisa assim, tipo, caraca, a gente iniciou, tentou fazer. Tá rolando, né? E hoje tá rolando. Pô, meu irmão tá conseguindo projetar tudo que tá no coração dele, todo o anseio de investir sem ter, de caraca, vamos acreditar, vamos desenvolver isso, e tá fazendo. Então a minha alegria é muito mais além do que se eu tiver no controle, que é o ego, né, cara? Hoje a gente tem uma coisa muito... Tá muito na cultura, não sei se você já provou disso, ou só eu que provei disso, é que se você só presta se você estiver perto de mim. Sabe, você só tem valor se você estiver comigo, você só se fazendo comigo. E cara, eu falei pro Senhor isso também, pai, se você me chamou pro ministério, pai, eu não sou dono de ninguém não. Ninguém é minha posse, sabe? Esse sentimento de posse, de tipo, não, se não fizer aqui, não tem minha bênção, não fizer... Quantas pessoas já recebi na igreja dizendo, o pastor disse que ele retirou toda a bênção que eu recebi. Foi ele que morreu na cruz, então, polêmica, começou a polêmica. Retirar a bênção. Eu retiro toda a bênção. O manto. Que pastor é esse que tem poder de tirar a bênção? Será que vamos lá, no Velho Testamento, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei.
E aquele que te abençoar, eu te abençoarei. No Velho Testamento. E no Novo, onde está que que o homem é dono? Vamos lá, no início. Criou o homem, né? Criou Deus um homem, né? A sua imagem. Ele disse pro homem o quê? Governe A terra. a terra. Ele disse, governe o homem? Não. Você não tem o poder, a habilidade de controlar as pessoas. O único ser que não foi criado para governar outro ser, controlar outro ser, é o homem, é o ser humano. Então, essa cultura de não, se você não estiver aqui não funciona, se você não estiver aqui, meu irmão, para com isso. Quer uma habilidade? Tenha a habilidade de fazer parte da vida das pessoas, seja ela perto de você ou longe de você. Se tá dando certo, olha, tem pessoas hoje que nem me amam mais, me odeiam. Mas no lugar que elas estão. Alô, Fernando. Quem que se odeia o pastor, cara? Dá um chego lá, pede perdão e escuta essa. Escuta essa. Tem gente que me odeia, que gente que, né, não falam mais comigo. Mas aonde elas estão hoje, eu abri a porta. Que irado. Uhum. De qualquer jeito, não vai esquecer do negão. Se tu tá assistindo essa live, olha, tu pode falar mal de mim, tu pode ficar rancoroso, tu pode passar por mim e não falar, mas aonde tu tiver, aonde tu tá trabalhando, eu que abri a porta, cara, eu que fui a conexão. E eu vou ficar com raiva? Não, cara. Se encontrar essa pessoa, eu vou ficar com raiva? Não, por quê? Porque se ela quiser voltar, tu vai receber, é lógico. Exatamente, sabe por quê, cara? O que eu pude fazer, eu fiz. E se eu fiz, Deus viu. E se a pessoa ficou com raiva, eu não posso fazer nada, mas eu tô pronto pra consertar. Então é isso, cara, a gente entender que gratidão não é estar preso a alguém. Gratidão é você sempre lembrar que o que você tá vivendo hoje, alguém participou da sua vida. Uou. Alguém participou da sua história. Alguém fez algo por você. E por meio disso, você tá desfrutando do que você tá fazendo, cara. Então eu não tenho esse problema. Ah, eu tenho raiva do fulano, eu tenho... Não, cara. Eu olho pro que o fulano fez por mim. Então eu vou ficar com o que ele fez. Ah, mas o cara tá fazendo A, B, C e D, tá falando isso. Eu vou ficar com o que ele fez. Por quê? Porque quando eu encontrar ele, o que ele vai provar de mim não é de tristeza, não é de raiva, não é de rancor, não é de ingratidão, é de gratidão. E meu irmão, quer um tapa bonito? Seja grato. Amém. Aleluia! Seja grato, irmão. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Para algumas pessoas você é bom. Para outras pessoas você é mau. E não é porque você tomou atitude de mal, né? Mas é porque você vai desagradar pessoas. Se você quer cumprir o propósito de Deus, você vai desagradar pessoas. E dentro disso, você vai ter uma escolha. Ou eu agrado a Deus. Porque olha só, quando a gente fala de agradar a Deus, é uma coisa muito legal aqui. A gente acha que agradar a Deus é passar por cima das pessoas. Né? Agradar a Deus é ferir as pessoas. Porque a gente hoje está num senso de que nós somos a igreja do Brasil, eu não posso aceitar isso. Aí bota lá no Facebook. Mas, cara, você precisa entender que existe um cara que te segue, que é seu amigo no Facebook, que não tem compreensão nenhuma do Deus que você defende. E aquilo que ela está compartilhando é uma verdade dela. E você precisa respeitar as pessoas. Respeito faz parte do reino de Deus. Jesus respeitou as pessoas, mesmo as pessoas sendo um fariseu, mentiroso, ladrão. O respeito precisa ser a fundação do nosso evangelho que defendemos. Então, se eu não consigo respeitar as pessoas, se eu não consigo amar as pessoas, o que eu faço não tem tanta... não vai ter tanta eficácia. Por quê? O resultado do que eu defendo, vou botar assim, vamos lá, eu defendo uma coisa, né? Eu defendo que esse copo é o melhor copo. Como que você vai... Aí você fala que não, o copo de plástico é melhor. Eu não posso colocar na tua cabeça que o que eu faço é de fato único, tal. Eu não posso. Eu preciso mostrar para vocês das minhas ações que viver com o meu copo é melhor. Da mesma forma que você vai falar assim, não, cara, o copo de plástico eu vou viver com ele. Você vai viver, você vai expressar. E por meio disso, o fruto que vai vir,
vai revelar o que você vive, o que você crê. Agora, se a gente quiser convencer as pessoas que Deus é bom, que Deus ama a família, que Deus ama as pessoas, com o que a gente fala, vai dar ruim, mano. E tá dando ruim por causa disso. E eu não tô aqui dizendo de política, não tô dizendo de... Mas o que a gente precisa hoje é defender o reino dos céus, a qual nós representamos, a qual Paulo falou, nós somos embaixadores do reino. Qual reino? Físico? Não, espiritual. A igreja sim tem um papel político na sociedade, sim. É uma igreja que está conectada ao bairro, à localidade. E por meio das suas ações para o bairro, a localidade, é atos políticos, sim. Jesus teve uma posição política, sim. Isso aí é indiscutível, não é de... não. Mas o que Jesus fez e o que eu tenho que fazer? Mesma coisa que ele fez. O que eu devo defender? O que eu preciso realmente expressar? E é isso que eu falo, o quanto a gente está dificultando o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Cara, 12 discípulos mudaram o mundo, quanto milhares de brasileiros não conseguem mudar o seu bairro. Aonde está errado nisso? Cara, isso é muito legal, isso é bem profundo, né? Isso é para outro podcast. Exato. Por que, cara? A gente conversou isso aqui mais ou menos de forma rasa com alguém que eu cheguei até a falar assim, cara, por que num bairro tem 350 igrejas ou vamos por uma comunidade? Por que numa comunidade tem 500 igrejas e lá continua tendo a violência que tem? O efeito. Eu creio que o reino, ele traz um efeito. Eu creio nisso. Quando você chega, a Bíblia fala, né? A luz, ela não negocia com as trevas, né? Vocês são luz. Luz do mundo. Aqui existiu escuridão quando todo mundo saiu da sala. Mas quando a luz brilhou, meu irmão, as trevas têm que meter o pé. A igreja, ela tem esse poder. Se tem tráfico, prostituição, a igreja, com suas ações, por meio da palavra de Deus, ela tem o poder de ofuscar tudo aquilo. Por quê? As trevas têm que correr. As trevas conhecem o poder da luz. Só que a gente quer expressar a luz da forma errada. A gente quer bater nas pessoas. Extinguindo pessoas, né? Não amando pessoas. Sabe por quê? O processo da luz com o evangelho é tempo. E hoje o evangelho que nos apresentaram, que apresento, não tem tempo para uma ovelha que tem confusão, problema na mente, que tem problema de sexualidade. O pastor não tem tempo, porque o sucesso dele é de ver a igreja cheia. Ele não tem mais tempo para cuidar de quem tem problema disso. Ele não tem mais tempo de ensinar o porquê não fazer sexo antes do casamento. Ele fala, não, é pecado. E acabou. Acabou, meu irmão. Não, mas eu... Não, tá no banco. E aí, por meio disso, a igreja se tornou um lugar dos perfeitos, né? Porque ninguém quer mais o imperfeito, ou que fingem a perfeição. Mas né? É exatamente isso, porque hoje, ninguém quer mais o cara que... Isso é muito real. Cara, eu quando vou conversar com alguém, por exemplo, essa característica é minha. Sim. Quando o cara tá cheio de razão, o cara é cheio da verdade, isso. O cara tem opinião pra tudo, eu paro até de conversar, eu fico quieto, deixa a pessoa falar, eu falo assim, mano, o cara não quer saber a minha opinião, ele já tá cheio da verdade dele. Pode ter certeza que o tapete tá sujo embaixo. E também, eu não gosto de conversar, ou então a conversa fica mais superficial, quando a pessoa não fala dos seus problemas, das suas dificuldades, sabe? Assim, pô, irmão, o cara não quer se expor numa conversa, se expor minimamente, mano. Fala do teu pecado que eu falo do meu e acabou. E vamos nos curar juntos, tomara sabe? que muitas pessoas vão assistir essa live. Sabe qual é o problema da liderança do Brasil hoje? Vulnerabilidade. Nenhum dos líderes é vulnerável a alguém que fala a verdade. Só se une a pessoas que vão massagear seu ego. O cara abusa de uma mulher dentro da igreja, ele vai pra um cara que já abusou também. Que isso. Meu irmão! Polêmica número 1. Meu irmão! Não. Vai ser vulnerável um cara que vai falar assim, ei, acabou.
o dinheiro agora da igreja tu não vai receber mais. Vai ficar 10 anos fora da igreja como pastor. E depois de 10 anos, tu vai pensar ainda se você vai ser pastor ou não. Porque agora você não vai ser mais pastor, não. Vamos lá, vamos sentar aqui. Vai ser Não, mas eu tenho meu ministério. Não, mas antes de tu sentar e abusar dessa mulher, de cair, de vender o propósito por sua necessidade, você tinha que pensar nisso. Então agora você precisa realmente colher o que você plantou. Paulo diz assim: o que um homem semeia, ele vai colher, irmão. Então ele tem que colher. Agora a liderança de hoje não faz isso. Hoje a liderança, ele se une, eu me uno com quem vai me... Não, abafou. Não, isso aqui não, isso aqui. Aí o irmãozinho, aí que eu falo, o irmãozinho que não tem tanto dinheiro, o irmãozinho que chega a pé em casa, chega a pé na igreja, o cara que não tem tanta influência, pecou, expulsa esse cara do louvor, expulsa esse cara do departamento. Mas o líder que está em evidência, não expulsa. Por quê? Eu já ouvi uma psicóloga, eu acho, falar que a gente tem uma tendência natural de expelir aquilo que atrai a gente. Exatamente. Sacou? Então, por exemplo, se você tá com um pecado sexual e eu tenho um problema com sexo, eu quero que você suma da minha frente, porque toda vez que você falar do teu pecado, eu vou querer pecar junto contigo. Vai doer. Exato. Cara, é exatamente isso que eu tô te falando. Dificuldade de liderança tem. Dinheiro. Você que tá na igreja que é bonitinha, perfeita aí. Qual é o piso do dinheiro da igreja aí? Você sabe quanto que entrou na sua igreja? Não. Isso aí não é assembleia, não. Porque se você que é um participante, ofertante, você cuida da visão com a sua oferta, com o seu dom, você tem todo o direito de saber, sim. O pastor tem, sim, que passar para a igreja o que está sendo investido, o quanto gastou com cantor, com pregador, quantas pessoas não estão mais com necessidade na igreja. Porque esse é o problema de hoje, né? Vamos lá. A igreja hoje tem dinheiro para telão de R$1 milhão. Mas ainda existe pessoas com fome dentro da igreja, cara. E aí? O que é mais importante, o telão ou a necessidade? Mas a igreja não é uma ONG. De fato, mas a igreja transforma. Eu posso sim dizer para a pessoa, olha, o que você precisa? De uma comida? Tem. O que você precisa? De uma conta? Mas olha só, o que você precisa também para você ter um emprego? É isso aí. Não é ficar no paliativo, né? Que senão o cara pode gostar do paliativo. Exatamente, e querer pro resto mas da é vida. isso que a igreja fica. Não, a gente precisa ajudar o cara... Não. O reino tem poder de transformar. É isso. De que forma? Mentalmente. Posicionalmente. Se você mudar a mente da pessoa de falar assim, por que você não consegue se manter no emprego? Calma aí, vamos lá. Cadê? Tem psicólogo dentro da igreja, cara. Paga os psicólogos. Vai tratar a vida das pessoas. Vai tirar a confusão da mente das pessoas para elas se manterem no que elas fazem. Vai ajudar essas pessoas. A igreja tem estrutura para isso. Por isso que eu tô te falando. Qual é o sucesso que a igreja tem hoje? O sucesso está cheio, inchado. Mas o dinheiro, o recurso que é da igreja. Irmão, igreja somos nós. Igreja não é o pastor e a família dele. A igreja é corpo. E a Bíblia fala que eles iam sendo acrescentados na sua fé e Deus acrescentava todas as suas necessidades. Quer dizer que não tinha necessidade. A gente fala sobre o Brasil, a igreja o Brasil é vivalista, né? Nós somos do avivamento, cremos no avivamento. Mas o avivamento só começou no poder do Espírito, terminou em compartilhar os bens uns com os outros. Aleluia! E aí? Não existia entre eles falta. Eu não quero uma igreja avivada que eu chego com um carro top, moro numa casa top, que isso é justo sim, o pastor tem que sim, pela disponibilidade que ele tem, justo. Não estou falando de uma mansão de ouro, justo. O que é justo para você viver bem, o seu filho comer bem, se vestir bem? O justo, de fato, é isso que você precisa, pastor? É isso. Agora, o que adianta eu ter uma igreja avivada, mas as pessoas saem daquela igreja pobres, sem nenhum recurso, irmão, cheio de problema na mente, na família. E eu tô saindo bem com o meu carro, eu tô no meu SUV maravilhoso. O que adianta, irmão? Que avivamento é esse? O avivamento que chegou, o poder do Espírito chegou, não só fizeram ele ser cheio do Espírito, mas
trouxe uma consciência aí de compartilhar, irmão. De unir. Calma aí, eu não sou mais diferente do que você. O poder que há sobre nós nos une. Então é esse poder que eu creio. É esse crescimento que eu creio como igreja local. Né? Que é um crescimento que você pode dizer de púlpito, como a gente disse. Cara, 2 anos, pandemia, pegando fogo. Nenhuma das pessoas que estavam com necessidade na igreja de dimensão passaram por provação. É verdade. 2 anos, irmão. E olha que eu 3 anos de igreja. 3 anos de igreja. Meu irmão, eu vou falar igual na época um treinador falou assim: time bom é meu, rapaz. Time bom é o meu que chegou aqui sem recurso, fez o que aconteceu. Igreja boa é dimensão, meu irmão. Que depende completamente de Deus. Que eu posso dizer pra você assim: ninguém passou necessidade durante esses 2 anos. Ninguém. Por quê? Porque nós entendemos que uma igreja de sucesso é que todos crescem, todos mudam, todos estão prontos para ajudar e auxiliar um ao outro. É isso. Que irado, que coisa linda. Sabe o que é engraçado? O podcast é muito engraçado, porque antes da gente começar a gravar, eu tinha certeza que o papo ia girar em torno de música. Só se enganou. Eu falei, minha cabeça assim, cara, eu acho que a gente vai falar mais sobre música, sobre som e tal. E a gente tá falando mais de reino aqui, de igreja, que qualquer coisa, né? Isso. É porque é minha essência, né? Sim, eu sou sim. pastor de igreja, claro que tem essa influência da música, mas a igreja é isso. E muita gente pensa muito desconstrutivo a meu respeito. Então eu tô muito feliz por estar nesse podcast, porque muita gente vai parar de falar palhaçada, né, cara? Das pessoas mesmo, não Sim, só de mim, sim, não. sim. Mas as pessoas não conhecem as outras. E eu sempre falava isso na Nova Casa. Você não sabe, as pessoas não sabem o que dizem sobre você. Eu sempre falava isso na Nova Casa. Mas Deus sabe. E é de fato isso. Eu não sei quem você é. Ao ponto de me abrir para te conhecer. Isso é real. Eu dei uma pausa num projeto que eu tenho que se chama Minha História, Sua História. Aliás, Minha História, Sua História é um trabalho que me dá um retorno financeiro. O meu outro projeto é Todo Mundo Tem História. Sim. Que eu tava assistindo um filme chamado Extraordinário. Já viu esse filme? Já viu, Filipão? Já vi, sim. É uma criança que fez várias cirurgias no rosto e tal. Você tava confundindo. É. Sim, vim. E aí no final do filme, ele fala assim, cara, eu acho que todo ser humano devia ser aplaudido de pé uma vez na vida. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, isso tem profundidade no que o filme falou. Sim. E eu falei, cara, como é que eu posso aplaudir alguém uma vez na vida? E aí eu fiquei pensando na minha esposa. E assim, eu admiro a minha esposa, além de amar, Eu também. eu admiro a minha esposa. Minha esposa, ela foi a primeira a se formar da família. Ela vem de um lugar pobre. Ela fez ProUni, conseguiu se formar sem ter dinheiro. Não tinha dinheiro pra pagar a passagem do ônibus. Ela metia o jalequinho da Vaetec pra fingir que era estudante. Pecando, né, mulher? Que já é mentindo. Dando golpe na empresa de ônibus. Ele né? guardou isso, hein? Vai passar no telão do céu. Então eu tenho o maior orgulho da construção profissional, da mulher que ela é, sabe? E aí eu fui escrever uma história sobre ela. Que legal. Uma espécie de um capítulo de um livro, sabe? Sim. Contando a história que ela veio de Anchieta e tal. E escrevi. Aí deu uma quantidade de comentários assim. Eu falei, cara, eu acho que isso pode funcionar. Aí, na semana seguinte, eu escrevi texto de alguém que eu não lembro. Sei lá, talvez da minha mãe. Minha mãe veio da roça, sofrida, aquele tratamento bem violento e tal. E eu escrevi a história da minha mãe e deu uma outra repercussão. Aí eu escrevi a história do meu pai. Aí deu uma outra repercussão. Meu pai cearense, veio pro Rio com 18 anos. Nossa. E tal, e conseguiu se estabelecer aqui, construir uma família. Aí eu fui pros desconhecidos. E quando eu chamava e convidava essas pessoas e eu fazia uma entrevista com elas e elas abriam a vida para mim, a minha perspectiva, a minha visão sobre a pessoa que eu tinha convidado mudava completamente. Sim. Completamente. Eu falava, cara, a gente não conhece as pessoas. Não conhece. A gente não sabe das histórias, do que elas sofreram, do que elas Exatamente, passaram, cara. do que elas riram. Exatamente. E Por uma trás de um pessoa, sorriso, né? as pessoas nunca são só o que a gente enxerga. Né? Exatamente. É isso, por isso que eu trato todas as pessoas. Mano, você não vai me ver eu desrespeitando ninguém. Isso eu falo com toda a propriedade.
eu nunca desrespeitei ninguém. Mesmo não concordando, não aceitando, tomando facada nas costas, podendo dar uma pranchada, como o carioca fala, como dar uma pranchada. Mas eu não desrespeito, irmão. Sabe por quê? Porque o que você faz hoje, você vai colher amanhã. Eu sei que muitas pessoas falaram muita coisa, e hoje estão se deparando com uma pessoa totalmente transformada do que era antes. E aí? Eu sei que muitas pessoas não conseguem chegar até mim, não é porque eu vou gerar algo mal, vou brigar, vou jogar na cara, mas é porque semeou algo ruim, cara. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que a gente fala. O que você fala hoje pra mim, cara, isso não pode nem me paralisar, mas isso pode amanhã fazer assim, poxa, perdi uma pessoa tão importante. Tão importante. O que a gente faz pra cultivar uma pessoa, né? O que a gente faz pra participar de vida? Isso. Eu falo isso, irmão, com o meu irmão Felipe aqui, eu sempre falo isso. Cara, eu valorizo uma amizade. Claro, quando a pessoa quer. Se ela não quiser, é bem, irmão. Mas você não vai me ver falando A, B, C e D. Eu não tenho essa habilidade. Porque a gente não sabe quem são as pessoas, o que elas podem fazer pra mudar. Sabe? Porque hoje você pode ser um cara todo errado, irmão. Ninguém acredita em você. Mas você fala assim, pô, cara, eu não quero mais essa vida, não. Poxa, eu quero consertar minha vida. Aí tu, cara, se depara com a graça de Deus. A graça de Deus muda. Evolui você. Transforma você, te traz uma perspectiva. E é uma constância de evolução, né? Você vai evoluindo. Aí você muda. Aí o cara que falou assim, pô, tu é um vacilão, tu não vai dar em nada, cara. Tu é um Zé Mané, tu é um falido. Aí tu cresce, tu mudou, tu evoluiu, tu tá aberto pra mudar, compartilhar, reconciliar. E a pessoa que falou que tu não ia dar nada, em nada, que tu não presta, agora não consegue chegar até você porque ela liberou uma palavra. Só que aí que tá, a gente pode mudar as palavras das pessoas. A gente tem esse poder. Por isso que o perdão é você entender que se você não reconhece o perdoado que você é, você não consegue perdoar as pessoas. Uou. Se você tem dificuldade de perdoar as pessoas, é porque você tem dificuldade de aceitar que você é perdoado. Se você não consegue zerar com as pessoas, você não consegue entender que Deus zerou com você. Então, a dificuldade que hoje temos com a igreja é que a igreja não aprendeu a perdoar. A igreja não aprendeu a zerar, a resolver o problema, voltar. Lembra quando você pega uma coisa que teu pai não ensinou, você não pegar o que não é seu? Aí teu pai fala assim, olha, quem te deu isso aí? Você... não te deu? Volta e devolve e pede desculpa. Se a gente soubesse quanto isso é poderoso do nosso ministério, do nosso potencial, do nosso propósito, cara, a gente nunca vai ficar pendente com ninguém. Eu posso dizer isso pra você hoje. Eu não estou pendente com ninguém. Sabe por quê? Eu tenho a habilidade de resolver com quem quer resolver. Então, se você tem essa habilidade, irmão, de perdoar, você reconhece que você é perdoado. Agora, se você não sabe perdoar, você não reconhece Amém. que Deus te perdoou de uma vez por todas naquela cruz. Amém. Amém. Glória a Deus. Cara, que papo bom. Acho que a gente pode encerrar, né, Felipe? É. Temos? Como nos diz no audiovisual, temos. Eu falei, cuidado que eu falo muito. Já são... Mas vamos ter outras oportunidades. Muito Pode bom. me Muito convidar. Pastor, aperta a mão aqui. Deus abençoe tua vida, mano. Eu tô muito feliz. Ó, Deus abençoe teu ministério. Rapidinho, aperta a mão do Filipão aí, que eu quero falar isso gravando aqui. Amém. Eu enxergo um som na tua vida de Deus através da vida do Amém. Filipão. Amém. Deus abençoe teu ministério, teu chamado. Prazer vou estar aqui gravando com você, viu? Amém. De verdade. Tamo junto, Prazerzão, cara. Que essa conexão aqui só se desenvolva, só Amém. melhore. E que você não é sobre igreja, não é sobre uma placa. Você faz parte do reino, Amém. mesmo no reino que eu sou. Então, conte comigo, conte com a minha família, com as minhas orações, com esse suporte que você já está tendo aqui. Isso aqui, a igreja está aqui com você, rapaz. Há muito tempo. Mas pode ter certeza que nós estamos aqui para servir você e a gente avançar no reino. Amém. dos Miló céus. tem parte aqui da Igreja de Dimensão aqui, ó. verdade, Uma dessas verdade. câmeras que fazem a nossa Aqui gravação. não é tá só aqui. coisas não aqui, ó. Isso aqui é um líder da Com igreja certeza. ativo, que pega junto, Amém. que ama a igreja, que serve. Irmãos, Amém. toda quinta e domingo esse cara tá lá na Vou igreja. honrar a vida do cara aqui gravado, porque às vezes eu reparo mais do que falo, sacou? Ele tava no telefone aqui,
com uma proposta de trabalho. Eu não sei se foi quinta ou se foi domingo. É, foi. E ele falou, pô, irmão, Eu sei disso aí. é dia de culto. Ele fala pra mim. Eu não falei nada, né? É verdade. Mas eu guardei isso. Me emociona, Amém. Deus. Eu falei, Amém. pô, irmão, glória a Deus. Amém. Isso é um a servo, Deus. um homem de Deus que entendeu o que é se manter ser pleno no chamado dele. E hoje eu posso dizer, Filipão é um cara pleno no Senhor. Cara, e é isso que eu... Pra fechar, gente, não é sobre as suas falhas. É sobre o que você decide viver no coração com Deus. Amém. E hoje esse cara aqui, ele me abençoa. É um cara que faz acontecer coisas que eu achei que precisava de muito dinheiro para fazer. E esse cara aqui, com o seu esforço, com o seu amor, com a sua dedicação, tá hoje fazendo uma coisa que pessoas que eu pensei que fariam, não fizeram. Pessoas que eu pensei que dariam continuidade, não deram. E esse cara tá saindo, irmãos, a igreja em Campo Grande. Ele mora aqui, ó, no Recreio, Barra da Tijuca, essa localidade toda aqui. E o cara sai domingo não, quando precisa, Mas quinta e domingo. Quinta e domingo. Aham. E eu posso dizer aqui o que nós vivemos como igreja tem a parte desse homem e da esposa dele, tá? Que tá lá na câmera todo culto, servindo juntos. Não é um sentado e outro fazendo. Dos dois estão fazendo. Então eu quero dizer aqui, irmão, gravado, o quanto eu sou grato. E você sabe que não é porque você está na igreja de dimensão. Você sabe muito bem disso. Não é porque você está comigo hoje, não. Eu sou grato porque você é um grande homem de Deus. E o mundo vai conhecer muito mais que você é. Amém. Amém. Eu tenho muito orgulho de você. Muito obrigado. Sarinha, te amo também. Mulher de Deus, você é grande. E tá chegando o tempo. Tá chegando a hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mano. Obrigado, que honra gente. estar aqui com vocês. Obrigado, irmão. Obrigado pela companhia. É incrível esse papo aqui. Se inscreve aí no canal. Sim. Isso aí. Então vai lá, pede. Vamos usar a credibilidade Vamos lá, do vamos pastor lá. aí, Olha, né? gente, vou fazer o seguinte pra você. Se você honra, se você gosta, se você tá sendo abençoado, você precisa honrar. Então, isso aqui, tudo que está sendo feito aqui é para benefício seu, para o seu crescimento, para te abençoar, para te alegrar, para te trazer conhecimento. Então, o mínimo que nós estamos pedindo aqui é uma curtida, é acompanhar o processo de tudo isso aqui. Então, faça isso, faça valer, compartilha com alguém. Cara, isso é bom você fazer parte com sua curtida. Você não tá, a gente não tá pedindo dinheiro a você. Cara, a gente não tá pedindo pra você vir aqui, mas só pra curtir, compartilhar, que eu creio que isso vai mudar a vida de pessoas, como mudou a nossa vida com aquilo que a gente ouviu de outros Amém. projetos. E esse projeto aqui também é pra mudar a vida de pessoas. Faça isso aí que vai ser bom demais. Pô, não preciso falar mais nada. Meu Deus. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu. Beijo!